Oi, 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 tá ouvindo? Positivo! A Rádio dos Amigos. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe. São os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19 227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.bigualimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora. Compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. Clube Concórdia possui a academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol, que é um centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição do seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição. É o Clube Concórdia. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas, na rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino, 925 e na Avenida Princesa do Oeste, 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica.
A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online. E está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Seja um parceiro e colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Vai começar Jornada Esportiva da Gringo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No ar, Jornada Esportiva da Gringo. Gol de placa, a rádio dos amigos está no ar. Futebol ao vivo, emoção garantida. Informações, análise, diversão e muita torcida. Vamos juntos nessa paixão. Web Rádio Gringo, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa. Web Rádio Gringo, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa. E vai rolar a festa. E vai rolar a festa. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Gringo. Uma ótima noite para você, amigo internauta, que curte o canal do Gringo no YouTube, que curte a Rádio Gringo Oficial no Facebook. No ar, mais uma jornada esportiva da Gringo. 26 de maio de 2025, estádio Brinco de Ouro da Princesa. É a 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Guarani e Figueirense. Daqui a pouquinho, às 19h30, a bola vai rolar no Brinco de Ouro. E você, lógico, vai curtir as emoções, as informações, os detalhes com esse timaço da Web Rádio Gringo. Eu, Wagner Ferreira, também Lemão Zanqueta, estaremos ligadinhos junto com você, interagindo nessa nossa querida Rádio Gringo, a rádio dos amigos. É isso daí, no ar mais uma jornada esportiva da Gringo. E você aqui ligadinho conosco nessa jornada para Guarani e Figueirense, duas equipes que precisam da vitória para escapar dessa zona terrível que é a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E aí eu vou chamar ele, que está lá no gramado do estádio Brinco de Ouro. Uma ótima noite para você.
Muito boa noite, Anderson Luiz Grigoleto, Wagner Ferreira e todos os ouvintes espertos que acompanham na Web Rádio Grego, a rádio que mais cresce no Brasil, como diz a vinheta, e vai rolar a festa daqui a pouquinho do tapete verde, Guarani e Figueirense. Você vai acompanhar tudo na voz marcante de Anderson Luiz Grigoleto. Esse Lemão Zanqueta lá no gramado, daqui a pouquinho já vem com as escalações de Guarani, de Figueirense, da arbitragem do jogo também. E agora, tá aqui do meu ladinho, você pode, você que tá acompanhando, né, através do canal do Grigo no YouTube, aqui do meu ladinho, ó, aqui do meu ladinho tá ele, o nosso presidente, presença ilustre demais do nosso grande... Ótima noite, Vagnão, mais uma jornada esportiva, desta vez Guarani e Figueirense. Pois é, Anderson Grigoleto, um grande abraço a você, o Lemão Zanqueta, que será o nosso repórter hoje para Guarani e Figueirense, um jogo que reúne a fome com a vontade de comer. Vejam que o Guarani perdeu uma posição após o empate de ontem, né, do Maringá, acabou empatando com o Anápolis. Estava vencendo o jogo por 1-0, até no finalzinho o Anápolis empatou e derrubou o Guarani para 19º lugar. Enquanto que o Figueirense não fica atrás não, está em 17º. Então hoje, se o Guarani vencer, vamos supor por 2-0, ele tem condições de deixar pelo menos uns 3 times para trás. Ele assumiria a 15ª colocação pelo saldo de gols e até pelo número de gols marcados. Então é importante que o Guarani faça pelo menos 2-0 no jogo de hoje contra esse Figueirense. Figueirense que cai entre nós, hein? Se não tiver igual o Guarani, tá pior. Eu estava olhando aqui um retrospecto, um histórico do atual do Figueirense. Ele é uma SAF que foi vendida e não resolveu absolutamente nada. O time vem capengando, é a quinta participação do Figueirense na Série C. Ele tem 4, está na 5ª agora. Não adiantou nada pegar uma SAF. Trocaram o CEO. O homem que mandava lá no time foi trocado também, não resolveu nada. E tem um problema do Refis também que me parece não está pagando. Então o Figueirense está à beira de uma falência. E o Guarani está diferente disso? Então vamos ver hoje como é que fica. É importante a vitória para que o Guarani consiga ir somando seus pontos para ser pelo menos afastar da zona de rebaixamento e depois começar a pensar uma vaguinha entre os 8, que afinal de contas é a principal fase desse Campeonato Brasileiro da Série C. Anderson. Tá aí, esse Wagner Ferreira, daqui a pouco ele vem com mais análise após o Lemão Zanqueta passar as escalações. O Vagnão vem aí com a análise do que ele acha, né? Do que o Marcelo Fernandes e também o técnico Pintado vão colocar em campo e o que vai ser essa partida. Uma coisa é certa, as duas equipes estão aí precisando da vitória de qualquer maneira. Essa daqui é a 21ª partida que Guarani e Figueirense vão se enfrentar. Foram 20 jogos, 8 vitórias do Guarani, 9 empates, 3 derrotas, 3 vitórias do Figueirense no caso, né? Então é a 20ª rodada. O último jogo que eles disputaram, o Guarani ganhou de 3-1 num amistoso, jogando... Não, peraí, vamos voltar para cá. Peguei a primeira partida. A última foi 2-2, jogando aqui no Brinco de Ouro, em 2020, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Isso significa que os dois estavam num nível acima, né, Wagner Ferreira? O empate, mas hoje o empate não adianta nenhum, nem para o Guarani, nem também para a equipe do Figueirense. Correto, Vagnão? É isso. Por isso que eu fiz aquele comentário com relação à importância do Guarani não só vencer o jogo, como vencer por uma margem de 2 gols. Para pelo menos deixar aí o Figueirense para trás, Itabaiana, Retrô e assumir a 15ª. Eu espero que seja esse o placar do jogo, inclusive, 2-0 para o Guarani. Daqui a pouco vem a escalação oficial, nós vamos comentar se o Guarani tem realmente chances de fazer esse placar diante do time do Figueirense Futebol Clube, que é chamado como Furacão do Estreito. Sabe por quê, né? Não. Porque Figueirense vem do nome Bairro da Figueira. Mas quando foi construído o estádio Orlando Scarpelli, sim, esse estádio fica no bairro do Estreito. Então tá aí o nome de Furacão do Estreito. Figueirense Futebol Clube, que é de 1921 e tem aí 18 estaduais, né, na época boa do Figueirense. Então tá aí, Furacão do Estreito é o Figueirense Futebol Clube. E você vá participando conosco, mande a sua mensagem através do canal do Grigo no YouTube. Se você não está conseguindo mandar a sua mensagem, dá um alô pra gente, pra quem tem o WhatsApp da Grigo aí, para saber direitinho, né, se as mensagens estão liberadas hoje para você participar e interagir conosco aqui também.
Lemão Zanqueta, antes de você passar as informações, as escalações das equipes, faltando aí 15 minutinhos para o início da partida, como tá o público aqui no Brinco de Ouro? Meu Deus, tem mais gente lá no Bom Prato, na fila para pegar um pão com café do que aqui, viu? E tem o torcedor do Figueira fazendo, né, marcando a sua presença aqui, tá ali a Gaviões, a Barrigueira, essa Barrigueira, acho que eu sou o presidente, viu, Wagner Ferreira? Eu não do Figueirense, mas olha, rapaz do céu, é que aqui, ó, que bom que aqui na telinha não apresenta o seu Barriga aqui. Lemão, oi. Só um detalhe, o Lemão sabe disso também. Eu tenho um auxiliar nosso lá da Eletrolar, que faz parte de um grupo de Ponte Pretanos. E ele me mostrou um vídeo da torcida do Figueirense em festa com a torcida da Ponte. Ali na sede, aqui em frente ao estádio de Moisés. Hoje à tarde. É, exatamente. Então, esse grupo que está aí está reforçado por alguns torcedores da Ponte também. Tá aí, informação dada aí pelo Wagner Ferreira, que a torcida do Figueira tava ali juntinho com a torcida da Ponte Preta fazendo aquele churrasquinho no período da tarde de hoje. Lemão, Guarani escalado? Sim. Figueira escalado? Yes. Arbitragem definida? Também. Então bora lá. Vamos começar com a equipe do Bugrão, a equipe do técnico Marcelo Fernandes. Por gentileza, a escalação do Guarani, Zanqueta. Em oferecimento a Eletrolar. Vai quebrar a parede, por quê, seu tonto? Passa na Eletrolar, sempre tem uma solução pra você. Marcelo Fernandes escalou. A gente coloca no ar 1, Andrei. 2, Lucas Justen. 3, Rafael. 4, Léo Coutro. 5, Sarará. 8, Giovani. 10, Caio Melo. 7, Luiz Miguel. 11, Rafael Bilu. 9, Deni Júnior. Repeteco da equipe do Guarani, Zanqueta. Andrei, Lucas Justen, Rafael, Léo Coutro e Sarará. Giovani, Caio Melo, Luiz Miguel, Rafael Bilu e Deni Júnior. Tá aí, a escalação do Guarani na telinha do canal do Grigo para você conferir aí, escalada pelo técnico Marcelo Fernandes, a equipe do Guarani que ocupa nesse momento a 19ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série C. 4 pontos ganhos, 6 jogos, 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas. O Guarani anotou 4 gols, tomou 8, saldo negativo de 4, um aproveitamento de 22,2% de aproveitamento. Agora, Zanqueta, técnico Pintado também definiu, como você falou, a equipe do Figueira. Por gentileza, a escalação da equipe do Figueirense. O Furacão vem a campo pelo técnico Pintado com 52, Igor Gabriel. 92, Yuri. 37, Lucas Dias. 4, Liger. 22, Leonan. 33, John Douglas. Você conhece esse cara aí, meu Grigo? Johnny Douglas. Esse nunca ouvi falar. 35, Flávio. 8, João Lucas. E 7, Nicolas. 90, Felipe Augusto. 10, Marlisson. Repeteco do Figueira, Zanqueta. Igor Gabriel, Yuri, Lucas Dias, Liger e Leonan. Johnny Douglas, Flávio, João Lucas e Nicolas. Felipe Augusto e Marlisson. Tá aí. A equipe do Figueira também escalada pelo técnico Pintado, a equipe do Figueirense que ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série C. 5 pontos ganhos, 6 partidas, 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas. O Figueira anotou 9 gols e tomou 10. Saldo negativo de 1. Aproveitamento 27,8%. Essa é a equipe do Figueirense. Agora, Zanqueta, por gentileza, a arbitragem do jogo, Zanqueta. A arbitragem que veio de jegue. Saiu terça-feira passada lá do Ceará, chegou em Campinas. Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior. O assistente 1, Eulétero Felipe Marques Júnior. Cai no Enem, viu? Griga, marca isso aí. Eleutério. É esse trem aí mesmo.
Um nome feio, hein? Árbitro assistente 2, Yuri Rodrigues Cunha. Quarto árbitro, Gustavo Holanda Souza, este de São Paulo. Tá aí, Guarani definido, Figueira definido, a arbitragem também definida. Wagner Ferreira, o que esperar desta partida de logo mais daqui a pouquinho? As equipes já estarão entrando no gramado aqui do Brinco de Ouro. Pois é, alguma coisa tinha que ser feita, né? E o Marcelo Fernandes, não só obrigado a mexer no time pelo motivo de contusão, de suspensão, o Natan tá fora, o Anderson Leite tá fora. Então ele traz alguns jogadores, inclusive por banco de reservas, tem pelo menos 2 jogadores da base. Ele quase que não tem um banco para enfrentar o Figueirense hoje. Então ele vem aí com a mesma defesa, né? Não há o que mudar. O Andrei, como queiram, né? O Lucas Justen, Rafael, Léo Coutro e Emerson. Então o próprio Alan Santos, que poderia jogar, está contundido. O meio-campo ele vem com o Sarará, vem com o Caio Melo e vem com o Giva. Como disse eu não sei se foi o Lemão Zanqueta que disse ou foi o Anderson. Agora ele tem um grande reforço hoje entre os titulares. Isaac no banco. E tá correto, é isso mesmo, não tem apresentado nada nas últimas partidas, vai pro banco. Agora, o ataque, tem um ataque rápido, né? O Luiz Miguel pela direita, tem o Deli Júnior centralizado e tem o Bilu. O Bilu que costuma jogar pela direita, tá com a 11, será que vai ser realmente aberto ali pelo lado esquerdo com a 11? Então tinha que mexer, o Marcelo Fernandes eu acho que mexeu corretamente. Então é esse o time do Guarani para enfrentar o Figueirense, acho que tem condições de fazer o resultado. Diante do Figueirense, que venceu a última partida diante do Ituano, se não me engano foi 2-0 esse jogo. Eu assisti, o jogo foi lá no Orlando Positivo. Exatamente. Então é o mesmo time, que vem aí com alguns jogadores conhecidos, principalmente os 2 últimos, né, vamos chamar assim. O centroavante Marderson, que jogou na Ponte Preta em 2020, e o Nicolas, que jogou na Ponte em 2022. Os 2 jogadores mais conhecidos desse time do Figueira. Tá, nesse momento, sendo executado o hino nacional brasileiro aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E grande Beto Teixeira tá mandando aqui uma ótima jornada pra gente aqui, né, da Grigo. E ele tá falando, ô Zanqueta, não sei se você recebeu essa informação aí embaixo, mas que o pau comeu lá fora. Recebeu? Você ficou sabendo de alguma coisa aí, Zanqueta? Não. Vou me informar. Disse que o pau comeu lá fora, informação do Beto Teixeira. Infelizmente, né, como você disse, ô Wagner, a torcida do Figueira estava lá reunida com os torcedores da Ponte, devem ser co-irmãs, né, como diz, deve ser não, E, no mínimo, na descida aqui pro Brinco de Ouro, houve aquele confronto entre os torcedores de Guarani e da equipe do Figueirense. Lamentável, né? Principalmente porque você vai concordar comigo, que o Figueirense não traria tanta gente de Florianópolis nessa condição que tá uma draga que tá o Figueirense, nesse jogo em Campinas. Vejam só a distância. E outra coisa, teria o Figueirense tanta torcida aqui em Campinas? Então tá reforçado com torcedores da Ponte, isso não resta a menor dúvida. E hoje não se esconde mais nada de ninguém. Com a internet aí, com as redes sociais, todo mundo sabe de tudo. Então tá na cara que realmente ali tem um grupo de torcedores do Figueirense com torcedores da Ponte infiltrados também. E não é surpresa nenhuma que o couro comeu lá fora, né? O confronto entre os torcedores. Tá aí. A execução do hino nacional brasileiro nesse momento, a equipe do Guarani vem com seu uniforme, camisas e meiões verdes, shorts brancos. A equipe do Figueira, camisas e meiões brancos com shorts pretos. E a arbitragem toda, camisa, meião, o calção todo preto. Aliás, não confunde ali o Wagner? Não, na realidade não confunde, né? O calção não confunde, pelo nível do futebol tá ótimo. Tá aí. Olha, seria prudente que ele viesse com aquela famosa cor de rosa, né? O marca-texto. Mas ele não está muito destacado do uniforme do Figueirense. Mas vamos dizer que não dá para confundir, né? Tá todinho de preto. O árbitro é o Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior, lá do Ceará. Ele é de Fortaleza, tem 54 anos, professor de Educação Física. Esse cara chegou a ser afastado pela Federação Cearense em função de um equívoco, marcando um pênalti inexistente no jogo do Campeonato Cearense. E pegou aí um gancho, né, para uma reciclagem. Mas isso foi em 2024, já está apitando agora em 2025. O Eleutério, que nome, hein, Lemão? Cai no Enem e não tem chance de errar.
Eleutério tem 35 anos, ele é graduado em Educação Física na Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Olha só o cara. E o outro é o Yuri Rodrigues Cunha, também mora em Fortaleza, tem 33 anos. Uma arbitragem desconhecida, nunca vi esse árbitro apitar. Nós esperamos que no final da jornada não tenhamos que falar da arbitragem. Significa que ele passou numa conduta razoável, né? Dirigindo Guarani e Figueirense, Anderson. Nesse momento, os capitães das equipes, olha que moral, aliás, Zanqueta, capitão do Guarani hoje, o André, hein? Faz jus às partidas que vem realizando. Espero que continue fazendo boas defesas. E não tenha recaída, né, Alemão? Às vezes sobe na cabeça, entendeu? Aí o famoso pega lá dentro. Foi feito aquele famoso cara coroa, o André, o Liger, que é o capitão da equipe do Figueira. Agora os capitães já se dirigindo para os seus lados. O Guarani, nesse primeiro tempo, vai estar defendendo o gol dos portões de entrada do Brinco de Ouro da Princesa. Consequentemente, a equipe do Figueirense, o gol ali do placar eletrônico. Para você, Anderson, facilitar, tem 2 jogadores do Guarani com chuteiras ali, marca-texto, né? Um com verde limão e outro com um amarelo, cor de abóbora, né? Bem destacado. Nós vamos ver quem é que está com essas chuteiras aí para facilitar. Nesse momento, as duas equipes fazendo aquela última corrente, fechando o círculo ali, dando o último grito de guerra. A equipe do Figueira, aliás, você falou na numeração, nas chuteiras, para a gente identificar mais fácil, que numeração da equipe do Figueira, hein? 52, 92, 37, 22, parece bingo, pô. Enquanto o Guarani facilita, né? De 1 a 11, né? Exatamente. Numeração raiz. O time do Figueirense vem com essa onda aí, 52 pro goleiro. 30... Eu pensei que eles estavam jogando bingo. Cara. Então vamos lá, Anderson, vai rolar um melão aqui no brinco. Vai rolar a bola. A posse de bola nesse primeiro tempo vai ser dado início com o Figueirense. Tá na bola ali o Marlisson para dar o pontapé inicial para a equipe do Figueirense. O árbitro, o Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior do Ceará, vendo os últimos detalhezinhos. Vai começar aí o complemento da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani e Figueirense, os dois times, como disse na abertura da jornada, precisando da vitória de todas as maneiras. Tá ali o árbitro já se posicionando para o início da partida. O Marlisson preparado para dar o pontapé inicial. Ele coloca o dedo para cima. É 1 minuto de silêncio, correto, o Alemão Zanqueta? Ele tá colocando, ele apontou para a estrela cadente. Mas é 1 minuto de silêncio. Não sei para quem. Para quem? Não sei. Quando eu era criança, disse que apontar para a estrela nascia berruga no dedo. Exatamente, eu sou dessa época aí também, viu, Wagner? Tá aí, 1 minuto de silêncio sendo prestado nesse momento. Geralmente o sistema de som do Guarani informa para quem, mas nesse momento não está sendo comentado nenhum nome, nem no placar, nem no sistema de som. Vai começar o jogo. O árbitro vai apitar e você vai acompanhar as emoções conosco aqui na nossa Web Rádio Gringo. Apita o árbitro! Começa a partida aqui no Brinco de Ouro. É Guarani, é Figueirense. E você vai acompanhar as emoções, as informações, os detalhes. Conosco com esse timaço da Gringo. Eu, Wagner Ferreira, Alemão Zanqueta. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E assim esperamos que não falte emoção nessa partida. Trabalhando a equipe do Figueirense aqui pelo lado canhoto, bola com o Nicolas. Nicolas faz o domínio, vem o Lucas Justo na marcação, chegou. O Rafael Bilu rouba a bola, vem descendo a equipe do Guarani. Vem descendo ali com o Rafael Bilu, toca com o Lucas Justo em lado direito, vai fazer o cruzamento para dentro da grande área, cruzou, sobe a zaga, quase o Denis Júnior pega. Mas faltou pouco, muito pouco. Aliás, o zagueirão subiu, ele deu uma cabeçada meio esquisita, a bola resbalou no Denis Júnior, ele saiu em tiro de meta, Zanqueta. Num belo contra-ataque. Eu vou fazer uma pergunta para Wagner Ferreira. Sabe por que o Denis Júnior não foi convocado para a seleção? Pois é, estranho também não ter convocado o Gé. Devido a essa palhaçada que ele fez aí. Ele, o gol, a trave e o goleiro. Ele conseguiu errar o cabeceio. O único que gostava do Denis Júnior foi embora, né? Que era o Maurício Souza.
A equipe do Figueira vinha descendo, o Léo Couto pegou, mas entregou nos pés do jogador da equipe do Figueirense, que sai jogando com o Leonan. Pelo lado canhoto, ele faz o break, evitou a saída, já encostou para receber a bola ali. O jogador que era o número 33, o Johnny Douglas, como o Zanqueta falou. O Johnny Douglas com a sua chuteirinha laranja. Joga lá do lado direito com Yuri recua aqui no sistema defensivo com o capitão Líder. Líder no círculo central, pisa na bola com o pé direito, vira pra canhotinha com o Leonan, chega a marcação do Bilu em cima dele, ele já toca na frente com o Nicolas, devolve a bola com o Leonan. Leonan faz o domínio mais atrás com o Líder. Líder faz o domínio, chega a marcação do Denis Júnior, ele bate pra frente. Tá o Felipe Augusto, ele tentou fazer o domínio, na realidade era o Marlisson. O Marlisson, ele ficou ali, ele e o jogador Matheus Sarará, porém, o Marlisson fez falta no Sarará, correto, Zanqueta? Positivo. E temos 194. E o Guarani sai jogando errado a bola. Agora com o Felipe Augusto, vem descendo lá pelo lado direito. Invadiu a grande área, faz o cruzamento rasteiro. Andrei! Segura firme o goleirão. Segunda bola desperdiçada, saindo, jogando errado. Primeira com o Léo Couto, agora com o Rafael, o Zanqueta. O time tá batendo cabeça aqui na intermediária, o Figueirense não é bobo nem nada, cruzou a bola, mas Andrei bem preparado, saltou na bola e fez a defesa. Por pouco o Figueira não abre o placar aqui no Brinco. Sai jogando a equipe do Guarani, sistema defensivo, a bola com o Rafael. Rafael recua, a bola com o André. A torcida não gosta não, hein? A torcida quer a bola pra frente. O André faz o domínio dentro da grande área, vai saindo ali na meia-lua, ameaça fazer o lançamento de perna direita. Ele apontou lá pro lado canhotinho, tentou com o jogador que era o número 10, o Caio Melo, mas a bola saiu em lateral para a equipe do Figueirense. Tentou uma ligação rápida, a bola subiu muito. Lateral Figueirense. Se não tem condições de sair jogando, o melhor é fazer o que o goleiro fez mesmo, quebrar lá na frente. Pelo menos não corre o risco de uma bola perdida como aconteceu agora. A equipe do Guarani tenta sair jogando bola com Luiz Miguel, a bola saiu, o árbitro marcou apenas lateral para o Guarani pelo lado canhoto. Já bateu o Emerson, toca a bola com o jogador que é o Caio Melo recua atrás com o Léo Couto, mais atrás ainda com o Andrei. Tocou a bola meio esquisito com o Andrei. O Andrei sai jogando perigosamente com o Matheus Sarará. Matheus Sarará toca a bola com o Léo Couto, ele devolve a bola com o Matheus Sarará. É o último homem da zaga ali, o Matheus Sarará. Ele prefere fazer o lançamento na frente, toca, mata no peito, o Rafael Bilu chega. Chegando ali o Flávio, rouba a bola, sai jogando com o Leonan. Pelo lado esquerdo, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado. Chega a marcação em cima dele do Sarará. Rouba a bola, o Lucas Justen. Sai no contra-ataque do Guarani. Toca com o Denis Júnior no círculo central. Devolve a bola com o Caio Melo. Vai jogando na canhotinha a bola com o jogador que é o Luiz Miguel. Luiz Miguel, a marcação chega em cima dele do jogador do Figueira, que é o João Lucas. Ele leva na linha de fundo. Chega a zaga. No lance anterior, o Anderson relatou que o Bilu matou a bola no peito. Pô, presta atenção, Anderson. Parece que tem uma mola no peito. A bola bateu no peito dele e voltou pro campo de jogo. A bola matou ele, né? Foi morto pela bola. Grande Wagner Ferreira vai me socorrer várias vezes na transmissão hoje, viu? A tosse, vou falar pra você, tá complicado. E agora o Lucas Justen tentou tocar a bola com o Rafael Bilu, tocou errado. Saiu em tiro de meta para a equipe do Figueira, correto, Zanqueta? Tiro de meta sem perigo, toma jogada de linha de fundo, a bola saiu longe do gol do Figueirense, o goleirão já vai bater o tiro de meta. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros, pelo WhatsApp 997948665 e venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. E o Guarani vai trabalhando a bola lá pelo setor ofensivo, bola com o Caio Melo lá do canhoto, toca com o Emerson. Emerson sai, prepara, engatou ali uma quinta, marcação em cima dele era do Johnny Douglas, toca a bola na frente com o Luiz Miguel. Ele ganhou, fez o cruzamento, tira a zaga. Chega o Nicolas, complementa, bate pra frente, chega o Marlisson, sobe também o Rafael, a bola sobra com o Felipe Augusto, toca de cabeça pra ninguém. A bola vai ficando tranquilamente com o Léo Couto aqui no sistema defensivo, sai jogando com o Matheus Sarará. Wagner Ferreira, 5 minutinhos jogados, estamos indo para o 6º minuto desse primeiro tempo. E aí o jogo? Mas não dá para ter noção nenhuma, né? Porque é uma fase de estudos ainda. Agora ele tenta dar as cartas do jogo, porque afinal de contas é o mandante da partida. Vamos ver, uma jogada aí com uma bola cruzada pode acontecer o primeiro gol. Como tentou fazer o cruzamento agora, o Luiz Miguel, a bola explodiu no Yuri, saiu para fora, lateral para o Guarani. Vai o Emerson lá do lado canhoto, campo ofensivo, ele parece que vai fazer aquele famoso latereio. Não, preferiu jogar com o Matheus Sarará mais atrás. Matheus Sarará faz o domínio, de perna canhota faz o cruzamento, tirou de forma esquisita o Lucas Dias, vai sobrando com o Lucas Justi aqui do lado direito, ele só espera a bola sair.
fez a cobertura, saiu, lateral já batido. Sai jogando com o Rafael Bilu. Rafael Bilu toca do ladinho a bola com o Matheus Sarará. Matheus Sarará faz o domínio, toca com o Lucas Justen. Campo de ataque, a marcação do Nicolas em cima dele. Ele vai jogando ali no círculo central com o Caio Melo. Caio Melo faz o domínio, já joga na canhotinha com o Emerson. Emerson faz o domínio, faz a fita em cima do jogador que é o João Lucas. Devolve mais atrás com o Caio Melo. A equipe do Guarani vai trabalhando a bola no círculo central. Com o Rafael, escapou a bola dele, Wagner. É, o tal negócio, né? Troca de passe realmente é muito importante para você não perder a posse de bola. E o Guarani não está sabendo aproveitar. Mas tá aí, quem sabe o Bilu tá jogando naquela posição que a gente esperava realmente, jogando aberto pela direita. Mas eu não tenho companheiro à altura, né? O próprio Denis Júnior ali vai ter que se superar aí para ser aquele centroavante, pelo menos que consiga aí pelo menos um golzinho pro Guarani. Porque já poderia estar 1-0 se não errasse aquela cabeçada. Pois é, esse é o centroavante que o Guarani tem no momento. Bola parada, falta para a equipe do Figueirense, campo defensivo, sai jogando o líder, recua lá atrás com o goleirão Igor Gabriel. Aliás, Igor Gabriel que é o goleiro reserva, né? O goleiro mesmo foi... Levou o terceiro cartão amarelo. Exatamente, esqueci o nome dele, é o Fabrício, alguma coisa assim. A gente já pega já essa informação. Fabrício, isso mesmo, não estou errado não. A equipe do Figueirense tenta chegar lá pelo lado direito, tira Léo Coutro, bate pra frente, chega o Luiz Miguel, chegou a marcação do Yuri, caiu, o juiz manda continuar, não, deu falta, parou, Caio Melo já bateu, sai jogando a equipe do Guarani, bola com o Giovani, vira pra direita com o Lucas Justo, ultrapassa ali aquele vídeo gramado, a equipe do Guarani vem descendo, a torcida acorda nesse momento no Brinco de Ouro, vai incentivando a equipe do Guarani, bola com o Giovani apontou pra dentro da grande área, inverte, da direita pra canhota, o Emerson tá lá, faz o domínio, Emerson toca na frente, bola com o Denis Júnior, marcação em cima dele, do Lucas Dias, ele vai levando, toca na canhotinha com o Luiz Miguel, faz o cruzamento para dentro da grande área, a bola vai passando, Rafael Bilu toca de cabeça, a bola bate em cima do Leonan, mas o Rafael Bilu ainda tá ali com a posse de bola, toca com o Lucas Justen, dentro da grande área pro Caio Melo, ele toca de cabeça, Matheus Sarará mata no peito, rola do ladinho com o jogador que é o Giovani, faz o cruzamento para dentro da grande área, sai o Gabriel caiu ali, sentiu o goleirão da equipe do Figueiro, o encontrão com o zagueirão Lucas Dias. Segurou bem o goleirão Igor Gabriel, mas sentiu, né, Zanqueta? Numa boa triangulação do ataque bugurino, da direita para a esquerda, cruzou a bola, Rafael Bilu cabeceou a bola, bateu nas costas do defensor do Figueirense e sobrou para o Guarani, que voltou a colocar a bola na área com o Lucas Justen. Mas no terceiro andar, o goleirão Igor Gabriel subiu, encaixou a pelota, mas caiu de mau jeito, o árbitro parou a jogada. Bola para o goleiro do Figueirense. Tá levantando lá o goleirão Igor Gabriel nesse momento, agora sim. Tubo de mostarda. Ele não é o goleiro titular, como já foi dito aqui. Sim. Ele é o reserva, mas tem currículo, né? Jogou no Botafogo do Rio, jogou na Inter de Limeira. Então já é rodado também esse goleiro Igor, não é Igor, não, é Igor. I-G-O. Bate! Errei de novo. E tá aí, fez uma bela defesa agora, não permitindo aí o ataque do Guarani. E agora lançamento feito pro ataque com o Felipe Augusto. Chegou Léo Couto, toca a bola com o Lucas Justen. Ele sai jogando com o Caio Melo recua a bola com o Andrei. Chega ali o Marlisson para fazer a pressãozinha. O Andrei não quis saber de brincadeira, de perna direita. Chuta na frente, sobe o Lucas Dias. Toca de cabeça mais nos pés do Matheus Sarará, no círculo central. Matheus Sarará roda. A torcida deu um berro com ele. Tocando com o Giovani, devolve a bola com o Sarará. Vai saindo em Guarani pelo lado direito. Bola com o Rafael Bilu. Lembrando que hoje não temos o tobogã aberto, hein? Então o torcedor está concentrado aqui embaixo das cabines de rádio. E o Guarani vem chegando no campo de ataque, bola com o Caio Melo. Roubou a bola dele, Johnny Lucas. E o Marlisson sofreu a falta para a equipe do Figueirense. Campo intermediário de defesa ali do Figueira fazendo a cobrança. Mandar um abraço pro Edilson Roberto, grande Edilson. Mandando uma ótima noite pra gente também. Olha o Ricardo Mendonça. Grande Ricardo Mendonça. Ricardo Mendonça. Olha ele. Eu sabia que lá na Lua pega a rádio. É igual o Cometa Halley, ele. Boa noite, galera da Grigo. Aqui sempre ele, o mais fiel dos ouvintes. Parabéns pelo trabalho. Eu vou até jogar uma vinhetinha pro Ricardo Mendonça quando ele diz o mais fiel. Ricardo! Mentiroso! Tá aí, mas legal demais. Vai mandando a sua mensagem, faça igual aí a galerinha, o Ricardo, igual o Edilson, igual o Beto Teixeira. É você que faz a nossa jornada conosco. E, aliás, é pra você a jornada, né? A equipe do Figueira vem tentando chegar no campo de ataque.
Novo passe errado aí, hein, Lemão? Você viu que entrega de bola que foi dada, né? O Guarani tá perdendo muita bola no meio, mais uma bola perdida no meio de campo. Olha lá, o Figueirense chutou pro gol. Lá vem descendo a equipe do Figueira, Andrei! Sai jogando errado o Guarani. Disparou Johnny Lucas, que defesaça do Andrei. Mais uma bobeira da zaga bugrina, Alemão. Pela quarta vez a zaga do Guarani tentou sair jogando pelo meio, perdeu a bola, Sarará cruzou. A bola foi interceptada pelo ataque do Figueirense, que chutou. Andrei bem posicionado em 2 tempos, encaixou e deu uma bronca danada na zaga do Guarani. Falou, aqui não é zoeira! Presta atenção! Bola em jogo. A bola saiu ali, agora é tiro de meta para a equipe do Figueira. Rapaz do céu, Wagner Ferreira, não pode ficar dando essas vaciladas aqui no campo de defesa, hein? Os caras, por incrível que pareça, né, esse campeonato da Série C proporciona treinamentos, né, de segunda a sábado, né? Jogos só os finais de semana. É que os caras ficam fazendo a semana inteira aí pra fazer esse tipo de coisa aí. Um passe, um lançamento, assim, um passe, né? De 4, 5 metros ali, os caras erram. Estão entregando de presente pro Figueirense. Então o jogo é realmente ruim, né? O Figueirense já chegou, o Guarani tentou chegar também. Nenhum escanteio até agora, presença ridícula, né? Dos ataques. Vamos aguardar aí que a coisa melhore, porque realmente está se arrastando esse jogo. Jadir Padovan, um abração pra você também, Jadir. E a equipe do Guarani trabalhando ali no círculo central com Caio Melo, joga na canhotinha com o Luiz Miguel, chega a marcação do Yuri em cima dele. O Luiz Miguel tentou fazer a finta, chegou ali também o jogador que era o Flávio, colocou de carrinho a bola pra fora, já batido pelo Emerson. Toca com Caio Melo, recua com o Léo Coutro. Wagner, tá osso, viu? Falar pra você. Bola com o Guarani, lado direito, Lucas Justen já joga com o Rafael Bilu, a marcação do Leonan em cima dele, o Rafael Bilu toca no cantinho, bola com o Lucas Justen, joga mais na frente ali com o jogador que é o Giovani com o Rafael Bilu, é pra quem, Giovani? Ô Bilu, no peito do Nicolas, o Nicolas entregou na cabeça do Matheus Sarará, toca com o Lucas Justen, recua. Eita! E a torcida fica brava, né, Zanqueta? Não tá gostando o torcedor do Guarani. A bola tava no campo de ataque, recuou na intermediária, começa tudo de novo o Guarani. Tudo de novo, bola com o Léo Coutro, joga no ladinho com o Rafael, pelo lado direito, vem buscar o Giovani, a bola vem a marcação do jogador ali, o 33, o Johnny Douglas. Teve espaço, abriu, recebeu o Rafael Bilu, joga com o Lucas Justen lado direito, mais atrás com o Giovani, tem mais à frente o Matheus Sarará, ele toca de perna direita, inverte da direita pra canhota, bola lá com o Emerson, subiu o Yuri, toca de cabeça, faz o recuo com o Igor Gabriel. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Todo o seu look perfeito na Ótica Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Ótica Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. A equipe do Figueira tenta sair jogando aqui pelo lado canhoto, sobe de cabeça. Lucas Justen coloca pra fora, é lateral para a equipe do Figueirense. Lado canhoto, já campo ofensivo. Vem caminhando sem pressa nenhuma o Leonan. Vai fazer a cobrança de lateral, joga atrás com o capitão Líder. Líder fez o domínio sozinho, hein? A bola deu uma levantada ali, rapaz, que domínio. A bola tranquilinha. Sai jogando com o Johnny Douglas. Johnny Douglas inverte lá na direita, com bola com o Yuri. A marcação em cima dele é do Luiz Miguel. Ele toca com o Marlisson. Marlisson faz o domínio. Tava lá o Léo Coutro. Sai jogando com o Caio Melo. Wagner Ferreira, melhorou o jogo ou não? Olha, o jogo tá muito feio, né? Porque o Figueirense não dá espaço pro Guarani, olha aí. E o Guarani vem descendo, Rafael Bilu, sai, Igor Gabriel. O lançamento feito da zaga pro Rafael Bilu, sai o goleirão, toca a bola pra fora, já batido com o Lucas Justen. Lucas Justen com o Giovani com o Matheus Sarará. Ele toca na frente com o Denis Júnior. Ele ajeita a bola pro Rafael Bilu, tem a marcação do Flávio em cima dele. A bola sobrou com o Caio Melo. Rafael Bilu já recebeu a marcação do Leonan, ele toca mais atrás. No círculo central com o Rafael. Vai virando pra canhotinha com o Emerson, já toca com o Luiz Miguel, devolve a bola, caiu, hein? O Yuri pegou o Luiz Miguel na frente do pintado ali. A bola está ali no círculo central com o Rafael, zagueiro bugrino. O time do Figueira marca muito bem, né? Não dá espaço pro time do Guarani, então não há espaço para fazer lançamento. Vai precisar algum jogador para quebrar essa linha de marcação aí para tentar fazer 1-0. E vem o Guarani, bola com o Rafael Bilu, disparou de fora da área, a bola passa muito próximo à travessão e vai para fora. Tentou Rafael Bilu, dessa vez passou perto, Zanqueta. Belo chute do Rafael Bilu, numa boa proteção do Denis Júnior, que fez o pivô. O Bilu pegou da direita para a esquerda e chutou. A bola subiu, passou lambendo a travessão, o goleirão voou.
Por pouco o Guarani não chega na abertura do placar. É o que ele sabe fazer, né? Diga-se de passagem, o Bilu. É puxar da direita para a esquerda e bater pro gol, como ele fez agora. Só que não acertou, né? Mandou por cima da trave, do travessão. Inteiro de meta apenas para o time do Figueirense. A primeira chegada do Guarani, com um efeito mesmo, né? Com um chute a gol, com 15 para 16 minutos do primeiro tempo. Exatamente, o Guarani já retoma a posse de bola, sai jogando lá na canhotinha com o Emerson, no círculo central, joga com o Matheus Sarará. Ele faz o domínio, ameaça fazer o lançamento na frente e já joga com o Luiz Miguel. Lá do canhoto, a marcação em cima dele é do jogador o Flávio, ele toca mais atrás com o Léo Coutro. O Léo Coutro sai jogando, tem espaço lá pelo lado canhoto, ele toca na frente, era pro Denis Júnior, rouba a bola, sai jogando com o Marlisson. Marlisson toca a bola com o Flávio, vem descendo a equipe do Figueira, toca mais à frente com o Felipe Augusto, chegou na marcação o jogador do Guarani, o Léo Coutro, colocou a bola para fora. Lateral para a equipe do Figueirense, pelo lado direito, campo de ataque, vai lá o Yuri, número 92, fazer ali a cobrança de lateral. O Felipe Augusto está do lado, tem também o João Lucas se mexendo para receber, ele prefere tocar com o Felipe Augusto. A marcação do Sarará em cima dele, a bola saiu em lateral para a equipe do Guarani, exatamente. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 17 indo para 18 minutos, a equipe do Figueirense vem descendo, Lucas Justen, corta a bola, sai jogando agora o Denis Júnior, faz a fita, opa! A falta do jogador, que eu vi ali é o Flávio que fez a falta, vai sair amarelinho para ele? Vai amarelar para ele, hein? Amarelou. É o 35, é isso mesmo? É o Flávio. É ele mesmo. Você falou, eu confirmo, e o amarelado. Tá aí, confirmou o primeiro amarelinho do jogo aos 18 minutos. A equipe do Guarani vem descendo pelo lado canhoto. Bola jogada na frente com o Rafael Bilu na linha de fundo. Vem a marcação do líder. Já se apresentou o Lucas Justen. O Rafael tentou fazer a jogada em cima do líder, perdeu a bola. Sai jogando agora com o Nicolas, chegando a marcação do Giovani, fez a falta em cima do número 7 da equipe do Figueira. Falta para o Figueirense, lá do canhoto, setor defensivo. Tem a impressão que o árbitro não daria o cartão amarelo para o Flávio, 35 do Figueirense. Mas na pressão do Denis Júnior, chegou junto, né? Quem falou que ele não serve para alguma coisa? É, chegou junto, o árbitro demorou um pouquinho, aí foi lá e deu o cartão amarelo pro cara. 18 minutos, 19 minutos nesse momento, o placar aqui no Brinco de Ouro está desta maneira. Guarani 0. Figueirense também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. Agora o Figueirense tem uma falta lá no setor defensivo, vai caminhando para fazer a cobrança o Lucas Dias. Sem pressa nenhuma o zagueirão, agora ele deixa com o goleirão Igor Gabriel. Vai indo todo para o campo de ataque a equipe do Furacão. Furacão da onde? Do Estreito. Do Estreito, exatamente. O único estreito que eu conheço é o Estreito de Gibraltar. Opa! Bateu ali o Igor Gabriel de perna direita, tá buscando o setor ofensivo. Sobe de cabeça o jogador bugrino Emerson, mas já recua ali a equipe do Figueira com o Johnny Lucas. Mais atrás com o líder. No círculo central ele vai virando para cá. Eu tinha tocou errado, hein? O Leonan tentou fazer o domínio, caiu. A bola saiu em lateral. Já bateu a equipe do Guarani, vem descendo com o Matheus Sarará. Falta. O Marlisson chegou ali, deu um totozinho no pé do jogador da equipe do Guarani. O Matheus Sarará, falta para o Guarani, campo intermediário, lado direito, Zaqueta. Exatamente. O que o cara fez ali nesse tapete verde, o cara tropeçar na bola é sacanagem, pô. Tá explicado porque tá na Série C. É, caiu de cata-cavaco ali o cara, hein? É o Leonan. Mas depois a falta cometida pelo Marlisson, que é um bom jogador, hein? Foi artilheiro, ou é o artilheiro do Figueirense. Marcou 7 gols na temporada. Campeonato Catarinense, esses jogos do Campeonato Brasileiro da Série C. Fez essa falta agora pro Guarani cobrar. Rafael Bilu deixa com o Caio Melo, bate lá pra dentro da grande área de perna direita, subiu a zaga, sobra a bola com o Emerson, toca a bola, passa por todo mundo, Leonan, a bola bateu, é pênalti! Penalidade máxima para o Guarani! Ô, Leonan, aquele mesmo que fez o cata-cavaco aqui, ô Zanqueta. Dessa vez ele esqueceu de tirar ali o braço do sentido da bola
Pênalti para o Bugrão. Exatamente, a bola foi, não adianta falar que a bola foi em cima dele, agora não tem VAR. Marcou, tá marcado, pênalti para o Guarani aos 21 minutos e 16 segundos do primeiro tempo. O Guarani tem a chance de abrir o marcador aqui do estádio Brinco de Ouro, na Princesa. Sem dúvida, né, Wagner Ferreira? Pênalti bem assinalado. Olha, não há dúvida nenhuma que houve o toque, né? Me parece que do camisa 22, o Leonan. Isso. E até se algum internauta nosso aí que estiver acompanhando o jogo pela TV, você sabe que tem o replay, né? O zoom. Então fica mais fácil identificar e realmente esclarecer se houve ou não. Jogadores do Figueirense fazem o protocolo, né? De reclamar da marcação. Mas me parece que não há o que discutir, não. Houve o toque do Leonan dentro da grande área. Falta. Denis Júnior. Pênalti. Guarani vai cobrar. Denis Júnior, né? Pegou na pelota. Agora essa mania, né? Quem tava com a bola era o Rafael. Aí agora tudo certo. O Denis Júnior pronto para fazer a cobrança. Toma a distância, tá ali com os pés na linha da grande área. O árbitro, o Raimundo Rodrigues, conversou com o Igor Gabriel, que está no centro do gol, com os braços levantados. 22 minutos e meio. O Guarani pode abrir o placar aqui no Brinco de Ouro. É pênalti, vai fazer a cobrança a equipe do Guarani. Tá autorizado, hein? Respira fundo, Denis Júnior. Partiu lentamente, vai bater de pé na direita, bateu, defendeu Igor Gabriel. Pede o pênalti a equipe do Guarani. Telegrafou o Denis Júnior, ficou fácil pro goleirão, Zanqueta. Telegrafou, foi devagarzinho, quase parando, quando chutou na bola e falou o canto para o goleirão que pulou do lado direito, espalmou a bola sem chance de comemorar o gol. Perdeu mais uma grande oportunidade o Guarani de abrir o marcador. É a segunda dele, agora a torcida pega no pé. E com toda a razão, né, Wagner Ferreira? Qual foi a minha reação quando o Zanqueta falou que o cobrador seria o Denis Júnior? Vocês se lembram? Exato. Eu falei, xiii. E agora o Figueira vem descendo com o Felipe Augusto. Ele faz a finta, vai tocar de lado, bateu pro gol, Andrei! O Felipe Augusto bateu ali da meia-lua, bateu rasteiro no canto canhoto, tava ligado na jogada, fez a defesa o Andrei, Zanqueta. Vem se destacando mais uma vez o Andrei, na segundo chute, bem posicionado, encaixou no meio do gol. Rápida a resposta do Figueirense. Pode continuar, Vagnão, porque agora, aliás... Guarani... bateu muito mal o pênalti, né, o Denner, né? Ele praticamente telegrafou e não bateu com muita força, a meia altura, como que o goleiro gosta realmente, da meia altura para baixo. O goleiro já caiu, ele tem uma boa envergadura, esse goleiro aí, o Igor. E o Denis Júnior perde então a grande chance. O Guarani faz 1-0, poderia ser uma outra história para o jogo. Mas continua, voltou a estaca 0. O Figueirense se defendendo bem, agora ele tem a posse de bola, mas não sabe muito o que fazer com ela. E por mais incrível que pareça, toda vez que desce, o maior perigo é com o ataque do Figueirense. E o Guarani vem descendo pelo lado canhoto, Luiz Miguel faz o cruzamento para dentro da grande área, tira de cabeça, Leonan! Coloca pra fora, escanteio pro Guarani, primeiro escanteio do jogo, Lemão. Luiz Miguel tá aparecendo bem do lado esquerdo, fazendo a dobradinha com Emerson, do lançamento aqui do Lucas Justo, para ele, cruzou na área, buscou Denis Júnior, mas a zaga retirou. Primeiro escanteio, Rafael Bilu na bola. Rafael Bilu tá com o braço direito levantado, autorizado de perna canhota, bate no primeiro pau, opa. O Leonan tá querendo... perigo, faz o cruzamento, tava ali, o Emerson coloca de cabeça, a bola saiu, na realidade era o Luiz Miguel, né? Ele fez o cabeceio, quem caiu? O tubo de mostarda! Tá caído o Igor Gabriel mais uma vez ali. Dá um miguezinho, né? Dá uma esfriada, agora ali tá tentando alguma coisa, mesmo sem muita objetividade, mas tá tentando, tá levantando bola, como disse o Zanqueta, né? Uma troca de passe ali pelo lado esquerdo, bola na área. Mas o Guarani tem um ataque de anão, né? Só tem o Denis Júnior ali que é um pouco mais avantajado. Mas Bilu pequenininho, né? O outro lado lá, o Luiz Miguel também pequenininho. Então, cabeceia aí, não vai ser muito fácil não. Tem gol na Série C. Outra partida que, né, são as duas partidas que estão finalizando a 7ª rodada. O Brusque faz 1-0 no São Bernardo. Brusque 1, São Bernardo 0. E aí, esse resultado? Do meio da tabela para cima, né, o Anderson? O Brusque. O Brusque e São Bernardo. O Brusque, ele tá... O São Bernardo tá na 7ª colocação.
E o Brusque, cadê o Brusque aqui? Brusque, olha aí. Lá em Santa Catarina ele. Segunda colocação. O Brusque vai chegando aos 14 pontos, 2 pontos atrás da Ponte Preta. Tá vendo? Briga de cachorro grande na parte de cima da tabela. Enquanto aqui embaixo nós estamos vivendo esse jogo aí. E vem descendo de novo a equipe do Figueira. A bola ali com o jogador que é o Flávio. O Flávio já joga com o jogador que é o Márcio. O Márcio tocou errado. Nos pés do jogador bugrino que sai jogando o Luiz Miguel. Ultrapassa a linha que divide o gramado. Vem a marcação do Flávio. Ele toca com o Caio Melo. Caiu o Luiz Miguel. Caio Melo recua a bola com o Emerson. Emerson vai jogando do lado com o Matheus Sarará no círculo central. Vai virando para a direita com o Rafael. Ultrapassa a linha que divide o gramado. Toca com o Lucas Jussen de perna direita. Cruza para dentro da grande área. Tá lá o Yuri. Ele tenta fazer o domínio. A bola vai escapando. Saiu em escanteio para o Guarani. Dessa vez do lado canhoto, né, Zanqueta? Pelo lado esquerdo agora Emerson, Caio Melo na cobrança. Vem Chuveirinho na área do Figueirense. Tá encostando lá o Emerson, é isso? Emerson e Caio Melo. O Emerson e o Caio Melo. Aquela bobagem de 2 na bola. Só um vai bater? E o Caio Melo tá com o braço direito levantado. Ajeita mais uma vez a bola o número 10 da equipe do Guarani. O Caio Melo vai de pé. O Emerson já saiu meio de lado ali. Bate para dentro da grande área. O Caio Melo sobe de cabeça. O Flávio tira. Vai sobrando a bola com o jogador que é o Luiz Miguel. Ele recua ali do centro do gramado para o Andrei. Sai jogando no lado direito com o Lucas Justen. Lucas Justen olha para o lado canhoto. Faz a inversão lá pro jogador que é o Emerson. Emerson faz bem o domínio, toca com o Caio Melo. Caio Melo recua, agora sim é o Emerson. Quem fez o domínio era o Luiz Miguel. Toca com o Caio Miguel, exatamente. O Caio Melo faz o cruzamento para dentro da grande área. O Denis Júnior tentou fazer o domínio, escapou. A bola saiu em tiro de meta para a equipe do Figueira. Esse aí tá brincando de jogar futebol, né? Terceira oportunidade dele. Quer fazer o jogo bonito, chuta pro gol de bico, Lazareto! Como dizia a música do César e Paulinho, exatamente. Eu achei nessa jogada aí, o Wagner Ferreira, posso estar enganado, mas achei meio displicência do Denis Júnior, hein? Não tem controle de bola, né? Não tem habilidade nenhuma. Ele tem uma certa presença física ali para tentar um cabeceio. Agora, se depender de um drible, de um domínio de bola, pode esquecer, não é com ele não. Agora o Felipe Augusto, ele evitou a saída, a bola tocou em cima do Léo Contro, saiu lateral para a equipe do Figueira, lado direito, campo de ataque. Vai indo lá o Yuri para fazer a cobrança de lateral. Jogados 28 minutos, estamos chegando a 29 desse primeiro tempo. O Guarani já perdeu um pênalti, hein? Denis Júnior perdeu, recupera a posse de bola a equipe do Guarani. Sai jogando com o jogador lá pelo lado canhoto, sofreu a falta, caiu, o árbitro marcou. Falta em cima do Luiz Miguel, correto, Zanqueta? Luiz Miguel que vem se destacando pelo lado esquerdo, pegou a bola na intermediária e foi para cima, só matou a jogada, o jogador do Figueirense bem posicionado, o árbitro marcou Caio Melo e Emerson na bola. Sabe o que tá faltando, ô Vagnão? Tá faltando aquela bombinha de asma, bronquite pro narrador. Rapaz do céu. Vou pedir lá pro João Carlos de Freitas que ele usa esse tipo de equipamento aí. Desfibrilador pra nós. Exatamente. Tá na bola o Emerson. Tá na bola o Caio Melo. Caio Melo já saiu. Deixou a bola pro Emerson. Ele vai fazendo o levantamento lá do lado canhoto pra dentro da grande área. Tá autorizado. De perna canhota. Faz o levantamento de cabeça. O Matheus Sarará toca nela. A bola vai sair. Saiu. Em tiro de meta para a equipe do Figueirense fazer a cobrança. Bola cruzada na área sem perigo algum. A bola saiu longe do gol. Só acompanhou. Tiro de meta para o Figueirense. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar revela seu aparelho de estimação como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, cadeiras, enfim. Tudo o que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na rua Alves Machado 272. Telefone 3231-3299. A equipe do Figueira trabalhando ali pelo lado direito, ele inverte, o Yuri joga aqui para canhotinha, faz o domínio, Leonan, toca mais à frente para ninguém, nos pés do Lucas Justen, o Lucas Justen toca muito forte para o Rafael Bilu, vai sobrando tranquilamente com o capitão Liger lá sozinho no campo defensivo da equipe do Figueira. A torcida do Guarani tá nada contente com o time hoje, hein? Cobra uma vitória da equipe, aliás, precisa, né? Precisa de qualquer maneira. Johnny Douglas, de perna direita, faz o lançamento na frente, tá buscando o Felipe Augusto, sobe de cabeça, o Emerson, a bola sobra com o Matheus Sarará, Caio Melo joga, tentou fazer a ligação rápida com o Denis Júnior, tava na jogada. O jogador ali
que era o Flávio, já recebeu o Caio Melo novamente. Ele faz o lançamento com o Denis Júnior, chega. O Lucas Dias, o zagueirão, recua pro goleiro Igor Gabriel, não quis saber de brincadeira. De perna direita, chuta na frente, o Felipe Augusto tá sendo agarrado pelo Emerson. O árbitro simplesmente fez que não viu nada. Tenta sair jogando o Emerson, a bola bate em cima do jogador ali, que é o Flávio, saiu, lateral para a equipe do Guarani. Agarrou na cara dura, hein, ô Zanqueta? Chamou para dançar a dança do Pablo Vittar. Mas não dançou, né? Chegou. E agora o Leonan saiu aqui da canhotinha, marcando em cima o Rafael Bilu. Ali no campo intermediário, fez a falta o Leonan em cima do Rafael Bilu. Falta para o Guarani, campo intermediário de ataque, mas tá longe, né, Wagner? Quem tá bravo lá no banco do Figueirense é o Luiz Carlos Oliveira Preto. Pintado! É esse aí. Esse daí, é. Sabe quem chegou? Quem chegou? 6 quero. Toma cuidado aí, Lemão. E eu contei, temos 198 testemunhas do Figueirense. É falta para a equipe do Guarani, tá ali o Caio Melo, tá ali também o Emerson de perna esquerda faz o levantamento para dentro da grande área, sobe o Igor Gabriel, faz a defesa, o arqueiro da equipe do Figueira e sai jogando. Ele faz o lançamento com os braços pro Nicolas, vem a marcação do Lucas Justen. Goleiro. Recua a bola com o Andrei e sai jogando com o Caio Melo. Tá difícil ali, esses cruzamentos chuveirinho para ninguém, né? Fica difícil, né, Wagner? O goleiro é alto, né? Tem lá uma envergadura boa, então toda a bola levantada é dele. E o Guarani só tem baixinho no ataque, só tem o centroavante que também não tem habilidade nenhuma. Então esse tipo de jogada precisa ser revista aí. Não é por aí que o Guarani vai fazer o gol, não. Precisamos falar com a Branca de Neve e ver se ela quer contratar os 7 anões. Tem aqui no Guarani. A equipe olha aí o Léo Coutro, que passe deu para a equipe exatamente, para a equipe do banco de suplentes da equipe do Figueira. Grande Catita, já mandei um abraço para você, mando de novo. E o Valdinei, olha o Valdinei aí, o centroavantão, tá junto conosco, torcendo pro Bugrão. O corintiano Valdinei, hein, tá torcendo pro Bugrão. Bola com a equipe do Figueira, com o Líder toca na frente, tem ali o Leonan faz o domínio, já joga do lado canhoto com o Nicolas, a marcação do Lucas Justo em cima dele, o Nicolas vai levando pro centro do gramado, fez falta. O Lucas Justen fez falta em cima do Nicolas, o árbitro em cima da partida, em cima do lance, ou melhor. Viu ali, anotou falta para o Figueira, vem bola na área do Andrei, Zanqueta. Ele falou, você deu por baixo, deu por cima, deu para tudo quanto é lado. Ele falou, Pablo Vittar também, você não fala nada. Deu falta para o Figueirense. Falta desnecessária também, podia só cercar e tinha outros jogadores na cobertura ali. No entanto, o precipitado, o Justen acabou fazendo. Não é à toa que tá aí por pouco tempo também, né? O Guarani tem um novo titular da lateral direita, né? Cicinho. Os caras aí vão curtir um banco. Falta para a equipe do Figueirense, Leonan tá na bola. Um homem apenas na barreira da equipe do Guarani, que é o Rafael Bilu. Vai vir bola na área da equipe do Guarani. Tá autorizado o Leonan de perna canhota. Bate para dentro da grande área. Lá buscou o segundo pau. Subiu o Emerson de cabeça. A bola vai saindo. Em lateral para a equipe do Figueirense. Lá pelo lado direito, o campo de ataque. Vai o Yuri fazer a cobrança. Já estamos aí com 34,5 jogados desse primeiro tempo. Ninguém abriu o placar. Lateral, vai o Yuri, faz ali o lançamento para dentro da grande área, subiu de cabeça o Matheus Sarará, complementa ali o Giovani, mais a bola com o Johnny Lucas com o Flávio com o Johnny Lucas, retoca a bola ali com o Yuri vetua a saída, toca com o Flávio, o João Lucas na realidade, joga no círculo central, olha o Líder, quase que ele toca ali com o Rafael Bilu, mas a bola sobrou com o Leonan toca no cantinho com o Flávio chega na linha de fundo, bateu, a bola bateu no Lucas Justen, saiu em escanteio para a equipe do Figueira, terceiro do jogo, primeiro do Figueira na partida, Zanqueta. Bem na minha frente, tentou o cruzamento, a bola bateu no Lucas Justen em escanteio, numa velocidade, tá chegando o cara para bater, vai cruzar pior que o Saci, fica olhando. É o Yuri, tá ali, vai fazer a cobrança com o pé direito, o número 92 da equipe do Figueirense. Tá na bola, o árbitro conversa com a galera. Aliás, todo mundo dentro da grande área, o Wagner Ferreira. Da pequena área, aliás. Da pequena área. Essa bola parada aí, tem um aglomerado ali de jogadores. Vem bola fechada, o Yuri bateu, buscou o segundo pau, passa por todo mundo e sai. Muito forte, né? Em tiro de meta para a equipe do Guarani. Tem pressa o Andrei, já faz o lançamento, o árbitro mandou voltar. Falou que a bola tava rolando ainda, né, Zanqueta? Positivo, a bola estava em movimento, não pode acontecer, a pelota tem que estar parada. Luiz Henrique, Zanqueta.
Boa noite, meus amigos. Sofrendo com esse time ridículo do Guarani, tá dizendo o Luiz Anqueta. Não acredito. A equipe do Guarani sai jogando lá pelo lado canhoto, bola com o Léo Couto, joga no círculo central com o Matheus Sarará. Matheus Sarará toca mais à frente, achou legal o Rafael Bilu, a marcação do líder em cima dele, ele já joga no cantinho, no lado direito com o Lucas Juster, devolve a bola com o Rafael Bilu, ele tenta fazer a finta, caiu, o árbitro mandou continuar. Opa! Amarelo. Vai amarelar pro Lucas Justen. É isso mesmo, Zanqueta? Positivo, uma falta desnecessária, a bola lá na intermediária, quase na bandeira da linha de fundo, ele faz uma falta desnecessária, levou o cartãozinho amarelo. Levou ali no campo de ataque, ele fez a falta, Wagner Ferreira, não precisa, né? É um negócio de bobeira, né? O cartão amarelo cometido aí pelo Lucas, limitado esse lateral direito também. Aí reveza ele e o JP Galvão também de 2, um dá 1. Por isso que o Guarani foi atrás de um outro lateral, que é o Cicinho, né? Mais experiente, para ser o titular da lateral aí. Porque realmente, vejam só, não rende nada no apoio, na defesa, faz essa falta agora, tá amarelado e nas mãos do árbitro. Então, até não será surpresa se ficar pelo vestiário lá no intervalo. Já cobrada a falta, já retoma a posse de bola o Guarani, o Rafael Belu escorregou, a bola sobra ainda com o Giovani. Giovani joga com o Lucas Justo, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, faz o break, chega a marcação do Flávio em cima dele, a bola desviou. No Lucas Justen, o árbitro deu e também o auxiliar número 2, o Yuri Rodrigues Cunha, também deu lateral para a equipe do Figueirense. A bola desviou claramente, ele dando uma migué, certo árbitro. Tá aí, lateral para a equipe do Figueira, lá do canhoto, campo de ataque, o Leonan bate curtinho com o Nicolas, tentou fazer o domínio, e o Lucas Justo prensado, chega, Matheus Sarará, chegou ali, o Marlisson caiu, a bola vai saindo, desviou o Rafael, a bola saiu, é lateral para o Figueira. Lá do canhoto, mais à frente agora, ganha alguma jarda se fosse no futebol americano. Ele bate com o Johnny Lucas vai bater daí, bateu de fora da área, a bola desvia no Rafael, recupera Felipe Augusto, toca com o João Lucas, ele já jogou com o Yuri, joga dentro da grande área lá do direito com o Felipe Augusto, rouba a bola, sai jogando o Luiz Miguel, caiu, sofreu falta, o árbitro mandou continuar. O Marlisson foi lá, rouba a bola, a equipe do Figueira vem descendo, faz o cruzamento, rasteira, a bola passa por todo mundo, mas o Flávio vem aqui, não deixa a bola sair não, toca com o Leonan, caiu, o árbitro agora manda continuar aqui, bela jogada do Giovani, faz o drible da vaca, sai jogando, chega a marcação do Johnny Lucas e faz a falta em cima do Giovani e a torcida tá brava demais, ela quer um cartão pro Johnny Lucas e também ali da jogada anterior que o árbitro deixou continuar a jogada, quase que o Figueira faz uma jogada perigosa dentro da grande área, Zaqueta. Exatamente, bem aqui na minha frente, mas não é uma jogada para cartão amarelo não, acertou, pera aí, vai dar amarelo sim! Ele vai dar amarelo pra quem? Pro 33. É o Johnny Lucas. Ele amarelou pro Johnny lá, e a torcida aplaudiu aí, Zanqueta, tava querendo e deu mesmo, valeu. O grito do torcedor bugrino, que vem descendo agora o Luiz Miguel, faz a finta, toca com o Emerson, faz o cruzamento para dentro da grande área, a bola bateu no Denis Júnior. A bola bateu no Denis Júnior, não foi o zagueiro não, foi o Denis Júnior, saiu em tiro de meta, Zanqueta. Olha a minha reação. Pelo amor de Deus. Se colocar um cone com uma ambulância lá, é melhor que esse cara aí. O Wagner, agora ele reclamou, lógico, ele tem que reclamar, fazer o papel dele, mas foi claramente, a bola bateu nele e saiu pra fora. Bateu, né? Ele domina, ele não fez. O alemão foi infeliz, né? Botar um cone ali, eu acho que seria mais interessante. Pelo menos não, né? Batia e entrava. E ele acabou atrapalhando e não permitindo essa jogada de ataque do Guarani. E vem descendo o Guarani pelo lado canhoto, mais uma vez com o Luiz Miguel. Chega a marcação em cima dele, do jogador da equipe do Figueira. Vai cantar bolero, vai. E aí, já recuperou. Johnny Lucas. E agora fez a pressão o jogador do Guarani. Opa! O Johnny Lucas acabou de levar cartão amarelo. Acho que vai levar o vermelhinho. Acho que fez ali. Acho que quebrou a perna do jogador, hein? Todos os jogadores da equipe do Guarani foram em cima do árbitro. Ele chamou o departamento médico, o banco do Guarani todo em pé. Algo mais feio ali, quando eu não vi qual jogador foi, o Zaqueta. Quem fez a falta foi o Johnny Lucas. Quem tá caído ali, o jogador do Guarani, eu não consigo ver. É o Giovani? É o Giovani, 8. Número 8. Acho que é o Luiz Miguel, hein?
É o 8. É o 8, é. Vamos ver o que o árbitro vai fazer agora. O Líger está conversando, o Denis Júnior está conversando com o árbitro, o departamento médico do Guarani fazendo atendimento, acho que para o Giovani. Pelo menos não fraturou não, pelo menos. Eu acho que não, mas vamos ver aí se vai sair o vermelho para o Johnny Lucas. Amarelou, ele já tem amarelo. Ele já tem amarelo, né, juizão? Aí. Agora sim. Cartão vermelho para o Johnny Lucas, que acabou de levar um amarelo. Faz uma falta feia em cima do Giovani. Levou o vermelhinho. Em 2 minutos ele levou 2 cartões, o Wagner. Só resta saber se o Guarani vai saber aproveitar essa superioridade numérica dentro do jogo, né? Ele com 11 e o time do Figueirense com 10. Agora precisa ficar de olho também, porque o árbitro é meio fraquinho, né? Ele pode tentar equilibrar as coisas, expulsar um jogador do Guarani. Pelo menos tem um jogador pendurado, que é o Lucas Justen. Então precisa ficar de olho. Mas a expulsão me parece correta, né? 2 cartões amarelos, não tem como não dar o vermelho. Então tá aí, o Guarani, quem sabe, aproveite essa expulsão aí do Figueirense para ver se consegue aí o seu objetivo, né? Já perdeu um pênalti. Tá em vantagem de novo numérica. Só falta não aproveitar esses lances aí, né, Anderson? Tá aí, na telinha do canal do Grigo você confere. 33, Johnny Lucas com o vermelhinho. Um jogador a menos agora a equipe do Figueirense. E o Giovani vai saindo na maca ali agora. Ela voltou! Espero que não tenha, acho que não, né? Pelo jeito... Eu falo da maca motorizada. Tá saindo aí, ó, tá saindo. O Giovani, falta pro Guarani. A equipe do Figueira vai mexer, Zanqueta. Por gentileza, você informa pra gente quem vai entrar na equipe do Figueirense. Que agora tem um jogador a menos. 43 minutinhos desse primeiro tempo. Vamos ver, falta pro Guarani, tá saindo o Nicolas, hein? Número 7, Nicolas tá fora. Número 23. Boa pergunta. Eu acho que é 23. Não tem, então é o 28. 28. Rafinha Potiguar. 28, Rafinha Potiguar, é isso? Positivo, porque o Figueirense tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores, 9 jogadores no banco. Não tem nenhum 23. Morei muito tempo no Rio de Janeiro, sabe? Olha lá, entrou. Número 28. Teve que mexer, não tem jeito, né, Wagner Ferreira? Sacrifica um jogador de ataque, né? Tira o Nicolas para a entrada do Rafinha Potiguar. Esse jogador é um meia, né? Jogou no Maringá e está aí defendendo o Figueirense. Agora, falam a más línguas de lá que é um excelente jogador. Vamos ver então se o Guarani aproveita agora, né? Com um a mais, melhora o seu futebol. Falta para o Guarani, vai Caio Melo, bateu de pé na direita, a bola explode na barreira, sobra para o Caio Melo, ele joga lá na canhotinha, com o Emerson, faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu, dá um soco na bola, o Igor Gabriel, sobrando com o Rafael Bilu, faz o cruzamento para dentro da grande área, sai! De cabeça o Lucas Dias coloca a bola em escanteio para a equipe do Guarani, Zanqueta. Tá tentando da direita, tá tentando da esquerda, logo vai sair o gol do Guarani. Escanteio lá do lado canhoto, campo de ataque, o Emerson vai ajeitando, vai encostando ali também o Caio Melo e vai abrindo. O Giovani voltou, né, o Zanqueta? Tudo positivo, legal. Tá legal. Tudo legal com o Giovani. Escanteio para o Guarani. 44, estamos chegando a 45. O Caio Melo deixou, quem vai fazer a cobrança é o Emerson. De perna canhota, faz o cruzamento, subiu o Rafael, tira a zaga da equipe do Figueira. No círculo central, faz o domínio o Lucas Justa e já joga na direita. Bola com o Rafael Bilu, a marcação do Leonan em cima dele. Ele parte pro meio, faz o cruzamento para dentro da grande área, tira de cabeça, complementa. O árbitro marcou falta. Falta de ataque. Falta do ataque bugrino. Em cima do líder, capitão da equipe do Figueira, que tá caído, tá sentado ali, né? Agora aproveita, ganha mais uns 30 segundos. Vai subir daqui a pouquinho a placa de acréscimo, matando o tempo o time do Figueirense. Subiu já ou não, o Zanqueta? Não. Não, né? Não. Tá aí, daqui a pouquinho sobe os acréscimos, já passamos de 45 minutos nesse primeiro tempo. Continua 0-0 Guarani e Figueirense. Daqui a pouco os acréscimos, então. Tá ali. Vai ser cobrada a falta pelo goleirão Igor Gabriel.
de perna direita, coloca todo mundo no campo de ataque, bate de perna direita na frente, sobe Felipe Augusto, dá um totalzinho na bola, mas a bola vai sobrando com o Lucas Justen. Dentro da grande área, lado direito, sai jogando a equipe do Guarani. Toca com o Matheus Sarará vai virando lá para canhota com o Léo Coutro faz o domínio, tem o Emerson do lado, tem o Sarará também, ele prefere o Sarará faz o domínio, já joga com o Giovani, ultrapassa a linha, aquele vídeo gramado, lado direito, joga mais na direita com o Lucas Justen, vem a marcação em cima dele do Flávio, ele joga mais atrás com o Giovani faz o domínio, loga no círculo central com o Rafael joga com o Matheus Sarará um pouco à frente, a equipe do Guarani todo no campo de ataque nesse momento, joga lá na canhotinha com o Emerson, ele faz a enfiada de bola com o Luiz Miguel, não faz o domínio legal, a bola saiu. Tiro de meta para a equipe do Figueirense, Wagner Ferreira, 47 praticamente jogados, acho que o primeiro tempo vai ficar nesse 0-0. Pelo menos é o panorama, né? O Guarani tem agora a posse de bola, tenta esboçar uma pressão, mas não tem qualidade, né? Para manter essa pressão aí e incomodar a defesa do Figueirense. Com um homem a mais, era se esperar que o Guarani desse uma bafa, né? Estamos aí com 47 minutos e o Marcelo vai ter que mexer nesse time no intervalo. Por exemplo, o Luiz Miguel é uma figura decorativa do outro lado lá. O nosso Giva também não apresentou nada demais. Agora, o banco também é muito relativo, também é muito fraco. Olha pro banco, não tem muita opção. Vamos ver o que é que o Marcelo Fernandes vai fazer para aliviar essa bucha aí que ele tem na mão. E o Guarani trabalhando lá no lado canhoto com o Léo Coutro, mata no peito, põe no chão, já encostou o Caio Melo, recebeu o número 10 da equipe do Guarani, ele pisa na bola, joga ali no círculo central com o Rafael pisa na bola também, joga no cantinho, né, do ladinho com o Matheus Sarará, coloca a bola com o Caio Melo, tentou fazer enfiada de bola, tava o zagueirão, o Lucas Dias tira, sai jogando com o Yuri, pelo lado direito faz o lançamento na frente, tá buscando o Marlisson, subiu o Léo Coutro, a bola vai sobrando com o Matheus Sarará. Faz o dom, o Marlisson ficou bravo, hein? Pediu falta, o árbitro mandou continuar, vem o Guarani. Bola com o Caio Melo, joga no lado direito, no peito do Leonan. Joga, dá um chutão de perna direita, a bola sobra no cabeça do Rafael, que bota lá na frente com o Rafael Belu toca com o jogador que é o Matheus Sarará, Caio Melo no círculo central, toca com o Léo Coutro, a torcida, cada passe para trás fica irritadíssima, e agora já roubou a bola, o Felipe Augusto vem descendo a equipe do Figueira, Caio Melo, rouba a bola lá no lado canhoto, vem descendo a equipe do Guarani, joga com o Denis Júnior, ele faz o domínio, toca com o Lucas Justen pelo lado direito, tem espaço para descer, a equipe bugrina, ele faz o cruzamento de perna direita, colocou, subiu, Igor Gabriel faz a defesa, quando apita o árbitro, aponta o centro do gramado e põe final de primeiro tempo, 0 para a equipe do Guarani, 0 também para a equipe do Figueirense. Carlos Eduardo Zanqueta, algum detalhe aí do gramado, Zanqueta? Zanqueta. O Zanqueta acho que perdeu o nosso sinal lá embaixo. 0-0, Wagner Ferreira. Primeiro tempo ficou aí, do jeito que começou. Uma nota aí para os dois times, né? Guarani jogando em casa, teve a chance de fazer pelo menos 1-0, pênalti. Você não faz gol de pênalti, vai fazer de que maneira? Aí tentou algumas jogadas pela direita, algumas jogadas pela esquerda. Bola cruzada na área, deu cartaz para o goleiro Igor Gabriel. E algumas figuras decorativas, né? Esse Luiz Miguel, né? Vai ter que ficar lá pelo vestiário, né? Para a entrada de um menino aí, talvez. O Guarani tem... O Lemão gostou dele. Pois é. De quê? Do Luiz Miguel. Gostou ouvindo o tango, ouvindo o bolero. Então, o único lúcido aí, quer dizer, Malemar também, né? É o Bilu aqui pela direita. O centroavante Denis Júnior, lamentavelmente, não tem condição nenhuma, né? Perdeu o pênalti, a bola bate nele, não acontece nada, não sabe dominar uma bola. Então, é o tal negócio, mas ele não será substituído não, porque eu acho que não tem nenhum outro pivô. Pivô é modo de falar, né? O Denis Júnior, pivô, exato. Brincadeira. Então, vai ter que mexer. Na lateral, por exemplo, não tem outro, vai colocar o JP Galvão. O menino aqui tá pendurado com o cartão, pode até ser uma alteração que o Marcelo Fernandes faça no intervalo. Mas foi realmente fraco o primeiro tempo, 0-0. Pode colocar o Raí Nascimento no lugar do Denis Júnior, né? Vamos
Vamos ver, então. Tem umas caras novas aí no time, né, Alemão? Tem o Raí Nascimento, tem o Michael, que é da base, falam que é um jogador interessante. Mas voltar com o Denis Júnior é a mesma coisa de voltar com 10 contra 10. Pois é. Vamos ver se o couro vai comer lá no vestiário, né? E as alterações, pelo menos duas aí pra aproveitar esse homem a mais que o Guarani tem, para conseguir pelo menos fazer um golzinho aí, porque agora o Figueirense vai voltar mais recuado do que nunca, né? Todo mundo lá pra trás, perdeu um jogador, Nicolas, jogador de ataque, botou um meia, então ficou mais reforçado no meio campo. Então tá na cara agora que o Figueirense vem para segurar e jogar por uma bola, né? Uma falha do Guarani, uma bola parada, um escanteio, uma falta. Então vamos aguardar. Segundo tempo promete. Anderson Grigoletto. Tá aí, Wagner Ferreira, mandar um abração aqui pro Ronaldo César Ferreira de Godói. Cheguei. Boa noite, equipe da Grigo. Bora, Figueirense, tá torcendo aí o Ponte Pretano, o Ronaldo. Olha o Zé Felipe aí, grande Zé Felipe, torcendo pro Guarani. E o Luiz Henrique, o Zanqueta tinha informado aqui que 4 minutinhos foi dado de acréscimo. Eu não vi, viu, Zanqueta? Tô vendo só agora as mensagenzinhas aqui. Eu não vi, foi nada. A gente aqui no estádio realmente não vi nem né, porque geralmente quando liga ali a placa, mas eu acho que foi uma desatenção nossa mesmo, né? Acho, não tenho certeza dessa vez. Mas valeu, Zanqueta. Grande, o Zé Felipe, tá aí, ó. Quem sabe você vai dar sorte para a equipe do Bugrão. Fica acompanhando a nossa jornada aí, hein? O Zanqueta tá dizendo assim, o Luiz. Colocaria a Raí no lugar do Giovani e recuava o Caio Melo. Tirava o Denis Júnior e colocaria o Lucas Macedo. Tá aí. As alterações que o Luiz Zanqueta faria. Careca tá na arquibancada. Tá na arquibancada? Tem um monte de careca aqui, não sei se é o jogador, viu? Esse Lemão Zanqueta. Bom, vamos fazer assim. Vamos para o intervalo da Grigo e daqui a pouquinho o Wagner Ferreira analisa essas alterações que o Luiz Zanqueta faria. E o que ele viu desse primeiro tempo, né? De 0 para o Guarani, 0 também para a equipe do Figueirense. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Vamos aí pro intervalinho da Grigo. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Estamos apresentando Jornada Esportiva da Grigo. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos pesa em toda a sua história. Em toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio, entre em contato pelo telefone, também é o WhatsApp, 19-2227-4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui a academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição do seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais de salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp
19 99 698 4579. 99698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube Poliesportivo e Recreativo com 154 anos de tradição. É o Clube Concórdia. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora. Compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. Duas lojas em Campinas, na rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Vagnux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Seja um parceiro e colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Jornada esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva da Gringo. Muito bem, meus amigos da Web Rádio Grego. Intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O empate entre Guarani e Figueirense 0-0. Olha, para mim, acho que para a grande maioria dos torcedores do Guarani, isso não é novidade. Porque a campanha que o Guarani vem fazendo com esse elenco, não é de se esperar nada além do que foi apresentado. Olha que chances o Guarani teve, hein? Teve pelo menos num pênalti. Pô, pênalti é a maior, por isso que chama penalidade máxima. É a chance de fazer o gol. A responsabilidade toda do pênalti é de quem cobra. O goleiro tá ali, um franco atirador. Se o cara cobrar mal, ele vai fazer a defesa. Como aconteceu com o Denis Júnior. Ele telegrafou que ia bater naquele canto, sem muita força, sem muita convicção. Mesmo porque não tem categoria para isso, né? Eu acho que o mais indicado seria um jogador mais equilibrado, de meio campo. Talvez o Caio Melo, talvez até o Bilu, que tem uma bela perninha esquerda. Mas agora são águas passadas, né? O pênalti realmente aconteceu, o toque de mão do Leonan. E o Denis Júnior, não sei se ele se prontificou a cobrar.
Não sei se alguém viu que outro estava com a bola na mão e ele tratou de pegar para fazer a cobrança e deu no que deu. Acabou desperdicando a grande chance do Guarani fazer 1-0. Porque com a bola rolando, a coisa tá difícil, hein? O Guarani tentou pelo lado esquerdo, tentou com o Emerson, tentou com o Luiz Miguel, colocou bola na área, mas para quem? Para Denis Júnior fazer o quê? Ali o goleiro prevaleceu, o goleiro tem uma envergadura e acabou sobressaindo em todas as bolas levantadas na área. Do outro lado, o Bilu. Bilu que nós sabemos, né, que ele não põe a bola na área, ele puxa para a esquerda, puxa da direita para a esquerda para bater para o gol ou talvez quer fazer um levantamento. Mas cai naquela mesma história, né, não tem ninguém para aproveitar. O lateral direito, o Lucas Justo, é muito limitado, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva, quando tem a chance de fazer um cruzamento ou então até fazer uma tabelinha para receber na volta e chegar mais próximo da área, isso não acontece. Então o Guarani realmente não fez por onde merecer uma vantagem no marcador. Então esse 0-0 praticamente é uma nota para os dois times. Já estou cansado de falar isso, contra o Floresta foi a mesma coisa. Nós demos 0-0, a nota para os dois, um futebol péssimo do Guarani. O lado do Figueirense até teve chances, eu diria que teve até mais chances. Não teve posse de bola, não teve muita presença. Mas as chances que teve, né, quase abrindo contagem o time do Figueirense. Agora, para a etapa complementar, né, com a expulsão do Johnny Douglas, o Guarani deve aproveitar, pelo menos ganhar terreno. Um pouquinho mais de pressão para cima. Enquanto que o Figueirense, tudo indica, vai se retrancar, porque ele tirou um centroavante, né, para recompor o time, o Pintado, né? Estou me referindo ao Pintado. Tirou o Nicolas e colocou um meio-campista. Então, vai ficar reforçado ali no meio-campo. O Guarani vai ter mais dificuldades de penetração. Já estava difícil. Agora com o time retrancado atrás, vai ser um Deus nos acuda. Mas você sabe como é que é, né? Futebol, tudo pode acontecer. Vai que numa bola parada, numa bola cruzada, numa falta, o Guarani aproveita aí para fazer o seu gol. Isso pode acontecer também com o Figueirense, hein? O jogo tá pau a pau. Olha quem vem lá. Vai mexer. Jogo ruim pros dois lados. A não ser que o Guarani apresente aí alguma ferramenta que a gente não tá esperando. Isaac é uma ferramenta boa? Tá de brincadeira, né? Bate! Quem é que vai entrar, Zanqueta? Provavelmente vai sair Caio Melo para entrar o Isaac. Deve sair o Denis Júnior para a entrada do Samuel. Samuel, número 18, é isso? 18, Samuel, Isaac, número 20. O que ele vai fazer com o Isaac? Ele vai tentar ser o armador do time. Tá provado que não tem condição nenhuma, né, o Isaac? Ele já foi testado aqui como quarto homem na beirada do campo, nada, não deu nada. Jogando ali pelo meio, se perde, ele desaparece do jogo. Tá certo que o Caio Melo também, né? É um jogador que recebe a bola. Ele tem a incumbência de olhar pro ataque e procurar uma brecha. Ele joga para trás, pro zagueiro, joga pro lateral. Então, realmente fica muito difícil, não tem aquele armador. Então, nós vamos ver a reação do torcedor, né, Zanqueta? Será que o torcedor já tomou conhecimento das alterações? Qual foi a reação do público? Pelo jeito não gostou. O torcedor, na hora que o sistema de som anunciou que o Denis Júnior saiu, vibrou. Ei! Foi essa a reação do torcedor bugrino. Então porque saiu, não porque entrou, né? Vamos ver se o Marcelo... Se você tem uma ideia, eles nem se preocuparam com o Isaac. Olha, Anderson, espero que você narre aí pelo menos um gol nessa partida, que o Guarani saia vencedor, porque o que foi apresentado no primeiro tempo foi o circo dos horrores. Vai começar o segundo tempo no Brinco de Ouro, tá lá o Samuel para dar o pontapé desse segundo tempo. Tudo pronto, você vai acompanhar conosco, apita o árbitro. Começa o segundo tempo no Brinco de Ouro. É a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Você está acompanhando a jornada esportiva da Grigo com esse timaço da Grigo, junto com Wagner Ferreira e Lemão Zanqueta, aqui na nossa Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E comigo, Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E que não falte emoção nesse segundo tempo, vem descendo o Guarani pelo lado, canhoto Isaac. Dúvida. Primeiro toque do Isaac foi
pra lateral, ô Zanqueta. Dúvida, você falou? Eu não sei se o 18 é o Samuel ou se é o Walter. Olha o tamanho da criança. Dá-lhe corneta, ó. Esse é o Zanqueta. Esse devia fazer parte da torcida Barrigueiras lá do lado fundo lá, ó. E o Isaac erra mais um passe, sai jogando, recupera a posse de bola. O Emerson toca com o Isaac mais atrás, sai jogando com o Matheus Sarará. Ele vai levando no círculo central, toca ali com o Giovani, vai virando pra direita com o Lucas Justo. E a marcação em cima dele é do João Lucas. Ele já achou o Rafael Bilu, toca com o jogador ali que é o Luiz Miguel. Luiz Miguel agora foi lá pro lado direito também. Vai jogando com o Rafael no círculo central, já joga aqui pra canhotinha com o Léo Couto, o Guarani já no campo de ataque, bola com o jogador que é o Matheus Sarará, penteia a bola, marcação em cima dele, do número 28 da equipe do Figueirense, que era o Rafinha Potiguar, vem descendo o Rafael Bilu, jogou a bola com o Luiz Miguel, vai fazer o cruzamento pra dentro da grande área, sobe a zaga, subiu ali, tirou, e agora bateu direto pro gol, Rafael Bilu, a bola passa! Muito próximo ao poste direito do goleirão Igor Gabriel e saiu em tiro de meta. Que chutaço do Rafael Bilu, Zanqueta. Que lindo arremate que o Rafael Bilu deu. Pegou de primeira, a bola passou lambendo ao gol do bom. É o que nada conseguiria chegar na. Por pouco o Guarani não abre o marcador aqui no estádio Brinco de Ouro. Tá aí Maria Elisa Godoy Piton, tá ali também, tá curtindo, bora Guarani. Ivanildo Magalhães, grande Ivanildo, boa pintado, mostre pro Guarani como se joga, faça o que não fez quando passou pelo brinco. Grande Ivanildo, ótima noite pra você também. O Luiz Zanqueta tá falando, perdão, eu falei Lucas Macedo, mas ele não está no banco. Tá perdoado, Zanqueta. O Ivanildo tá falando, Anderson, tem uma bugrina roendo a unha por aqui. Ah, o Ronaldo tá dizendo, tá falando da Maria Elisa, né? Tá roendo as unhas da Maria Elisa. Tá lá junto com o Zé Felipe, junto com o Ronaldo, curtindo a nossa jornada esportiva da Grigo. Agora tem o que, Lázaro? Tem um jogador o Leonardo tá caído. Corpo estendido no chão. Mas ele marcou apenas lateral ou marcou falta pro... Marcou falta. Marcou falta, né? Marcou falta. Falta para a equipe do Figueirense fazer a cobrança. Quem tá na bola é o Rafinha Potiguar. Ele bate na frente, tá buscando o Felipe Augusto, subiu de cabeça. O Rafael toca de cabeça, sobra com o Andrei, que sai jogando pelo lado esquerdo com o Emerson. Emerson faz o domínio, tem espaço para descer, hein, Emerson? Toca do ladinho, a bola com o jogador que é o Matheus Sarará, mais à frente com o Isaac. Chega ali na marcação dele o Lucas Dias, a bola volta com o Sarará. Já joga com o Emerson lá do canhoto, toca com o Isaac mais uma vez. O Isaac devolve a bola com o Emerson. Emerson, ele ameaça fazer o cruzamento, não. Deixou do ladinho com o Matheus Sarará. Agora sim, faz o cruzamento, Leonan. Tava sozinho na bola, mas ele não quis saber de brincadeira, não. Porque o Luiz Miguel estava fechando junto, ele colocou em escanteio, primeiro escanteio do segundo tempo, Zanqueta. No cangote do Leonan estava lá o Luiz Miguel, que não quis saber. Vai bater o escanteio. Vai bater o escanteio, Rafael Bilu. Levanta os dois braços, como o Zanqueta diz, é o que, Zanqueta? Os dois braços levantados? Odorante vencido. De perna canhota, faz o levantamento para dentro da grande área, a bola passou, toca de cabeça o Isaac, sobra ainda com o jogador ali que faz o cruzamento, dá um soco na bola o Igor Gabriel, a bola vai sobrando, o Guarani chega, bateu pro gol, bateu para fora. Tentou fazer o arremate o Matheus Sarará, mas estava meio caído ali, não conseguiu fazer o arremate, né? Ele bateu desgueio. 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 A bola saiu quase na linha lateral. Pelo amor de Deus, tava na linha, ele tava na marca do pênalti. Ô, Vagnão, e as alterações do Marcelo Fernandes, né? A entrada aí do Isaac, do Samuel também, o Denis Júnior e o Caio Melo ficaram nesses primeiros 5 minutinhos. Já viu alguma alteração, alguma mudança boa? Não, com o Caio Melo não estava bem. Com o Isaac fica pior. Agora, no lugar do Denis Júnior, qualquer um, né? Entrou o Samuel aí, segundo o Lemão, tá meio gordinho, né? A única coisa que ele tem parecido com um bom jogador é a tiara na cabeça, né? Aquele jogador do... Ih, caiu sozinho agora, hein? O Samuel caiu sozinho, mas o Igor Gabriel tentou sair jogando, já recupera a posse de bola o Guarani, que toca bonito, a equipe do Guarani vem descendo com o Giovani toca lá na frente, a bola com o Luiz Miguel, ele pedalou, vai fazer Ih, o Leonan tava, a bola sobrando com o Giovani, faz o remate pra dentro da grande área, subiu de cabeça!
O Emerson apareceu de surpresa, colocou de cabeça, tava na jogada o Igor Gabriel. A bola saiu, é escanteio pro Guarani, Zanqueta. Bela defesa do Igor Gabriel, a bola cabe Samuel, a bola entra no ângulo, ele voou. Boleta e tirou a bola. Escanteio pro Guarani. Tá aí. Escanteio pro Guarani, vai fazer a cobrança, o Emerson vai colocar de pé na canhota, a bola lá dentro da grande área do goleirão Igor Gabriel. Ele faz a cobrança, colocou para dentro da grande área, subiu o Liger. A bola sobra com o Rafael Bilu, pega o rebote, recua atrás com o Lucas Justen. Lucas Justen já joga na esquerda com o jogador que é o Emerson, vem a marcação em cima dele do Felipe... Era do Yuri, ele faz o cruzamento para dentro da grande área e vai fazer ali, o Isaac tirou, bateu a bola, bate de novo, tira a zaga o Yuri, alivia na frente, vem o Felipe Augusto, recebeu, chegou. Na marcação, o Lucas Justen saiu lá do lado direito para fazer aqui o corte do lado canhoto, Zanqueta. Praticamente agora e contra a defesa, né? Numa velocidade, o jogador do Figueirense vem para fazer a cobrança lateral, sem pressa nenhuma, ganhando alguns minutos, segue 0-0 no Brinco de Ouro. Tá aí, grande, o Ivanildo tá aí falou que vai dar um print na mensagem do Ney. Cadê o Ney aqui? Tem o Ney aqui? Eu não vi o Ney. Mas tá aí. A equipe do Guarani vem descendo pelo lado direito com o Lucas Justen, joga a bola com o Giovani. Giovani vira da direita pra canhota, tava buscando o Emerson, subiu o Yuri. Toca de cabeça, a bola vai sobrando tranquilamente com o Matheus Sarará. Tem espaço. Vem na marcação agora o jogador que é o Rafinha Potiguara e o Matheus Sarará toca com o Rafael no círculo central. Ei! Agora o Rafael tentou fazer o toque pro Rafael Bilu, tocou pro Marcelo Fernandes lá do lado de fora, o Lemão. Uma vergonha que tá acontecendo dentro do gramado. O pessoal não tá acertando passe de 2 metros de distância. O beabá do futebol. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. E o Guarani vai saindo aqui pelo setor defensivo, lado canhoto, bola com o Emerson, ultrapassa a linha aqui, divide o gramado, toca mais à frente com o Matheus Sarará, mais atrás tocou com o Léo Coutro, uma entrada mais firme do Yuri em cima do Matheus Sarará, segue o jogo, bola com o Rafael, já vai virando lá pra direita com o Lucas Justen, chega a marcação do Rafinha Potiguara, ele achou o Luiz Miguel lá na frente, a marcação do Leonan, o Luiz Miguel passou pelo Leonan, vai levar na linha de fundo, passou o zagueirão da equipe do Figueirense. Quem tava na bola ali, Zanqueta? Era o Flávio, é isso? Flávio, mas o jogador do Guarani pensou que ele é homem broca, né? Sai furando, passa no meio, homem raio-x. É tiro de meta para a equipe do Figueirense, mas chegou no carrinho, o Flávio ali, chutou em cima do Luiz Miguel, saiu, é tiro de meta para o goleirão Igor Gabriel fazer a cobrança. Galerinha toda participando, é bom demais ter você ligadinho na nossa jornada esportiva da Grigo. A equipe do Figueira tenta chegar na frente, o árbitro já marcou a falta do Matheus Sarará em cima do Felipe Augusto, falta próximo ao círculo central para a equipe do Figueirense fazer a cobrança. Agora os suplentes do Guarani todos indo para o aquecimento, correto, Zanqueta? Positivo. A equipe do Figueirense já está no aquecimento lá, galerinha, já fazendo o aquecimento. Bola com o Leonan, ele vai fazer a cobrança. Provavelmente vai colar. A bola está praticamente no círculo central ali, né? Alguns passos indo um pouquinho para o lado canhoto. O Leonan está preparando para fazer a cobrança. Vai colocar a bola dentro da grande área do goleirão Andrei. O árbitro conversa ali com a galera dentro da grande área. Está autorizado o Leonan de pé na canhota. Vai fazer o cruzamento para dentro da grande área. Ele bateu para dentro da grande área. Sobe de cabeça. O zagueirão Lucas Dias coloca mais. Muito mal na bola, saiu, é tiro de meta para o Guarani, Zanqueta. Sem perigo nenhum, tentou cruzamento, a bola cabeçada longe do gol. Eu acho que faltou um pouco mais de ousadia ao treinador do Guarani, Marcelo Fernandes. Ele devia ter tirado um volante, talvez ter tirado o Caio Melo. Lembrando que a equipe do Figueira tem um jogador a menos, desde os 41 minutinhos do primeiro tempo. Foi expulso o Johnny Douglas. A equipe do Guarani vem descendo, trabalhando a bola com o Giovani. Ele recua no círculo central com o Léo Coutro, toca do ladinho com o Rafael, vai tocando na direita com o Lucas Justo. Ele pisa na bola, joga com o Rafael. A equipe do Guarani toda no campo de ataque. Ele vai tocando a bola ali próximo ao círculo central. Matheus Sarará tocou, a bola era pro Isaac. O João Lucas roubou. Ele sai jogando, faz o lançamento na frente com o Felipe Augusto.
Augusto e a marcação do Léo Couto em cima dele. O Felipe Augusto vai levando lá pro lado canhoto, vai chegando para receber o Rafinha Potiguar, já recebeu, tem do lado o Leonan, já recebeu o Leonan também. A marcação em cima dele é do Rafael Bilu, ele recua. Mais atrás sai jogando a equipe com o Flávio. A equipe do Figueirense tentou fazer o toque lá na frente com o Marlisson no carrinho. Tava ligado o jogador do Guarani, que era o Léo Couto. Onde ele tava, hein? Ele saiu aqui do lado canhoto, foi fazer a marcação lá do lado direito. Agora a cobrança feita, o Lucas Justen só faz a cobertura, porém o Felipe Augusto atropelou o Lucas Justen, falta pro Guarani fazer a cobrança, campo defensivo. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Informa pra você o tempo e placar de jogo. 11 minutinhos jogados desse segundo tempo, o placar no Brinco de Ouro está desta maneira. Guarani 0. Figueirense também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. E o Guarani vem descendo no campo de ataque com o Emerson. Faz o cruzamento para dentro da grande área. A bola passou por todo mundo. Não! Eu diria inacreditável, Luiz Miguel. No cruzamento do Emerson, lá no segundo pau, o Luiz Miguel entrou sozinho, ele cabeceou a bola passou por todo o gol ali, por toda a extensão da pequena área e saiu em tiro de meta. Que chance pede o Guarani, Zanqueta? Tentou pegar no contrapé do goleiro Igor Gabriel, de cabeçada, buscou o lado direito, a bola passou próximo a trave, por pouco, o Guarani não chega na abertura do marcador, não pode perder um gol assim. Wagner Ferreira, mais um gol perdido, dessa vez um gol aí, vamos dizer a famosa frase, o gol feito. A bola passou de frente a toda a linha do gol e saiu do outro lado, era para meter essa bola pro gol. Ele meteu, tentou, né, mas com toda a limitação que tem, foi o que ele pôde fazer. Agora ele tá chegando, né, tem a posse de bola, tá tentando, bola cruzada na área, quem sabe aí pode acontecer um gol ainda. E vem de novo, hein? Agora o Giovani, pra você também. Tentou fazer o passe do ladinho pro Lucas Justo e ele conseguiu errar. Aí é complicado, hein? É lateral para a equipe do Figueira, já bateu o Leonan, tá buscando na frente o jogador que era o Felipe Augusto, tira de cabeça o Rafael, agora fica um bate e rebate, a bola sobra com o Rafael Bilu, faz a finta, tomou a falta. Falta do Rafinha Potiguar. Eu ia falar Rafinha Portugal. Rafinha Potiguar. Já bateu, vem descendo o Guarani. Mais uma vez, bola com o Matheus Sarará. Joga na canhotinha com o Emerson. A marcação em cima dele do Yuri. Devolve a bola pro Matheus Sarará. Matheus Sarará joga no círculo central com o Rafael. Rafael vai virando pra direita. Já recebeu o Lucas Justen. Preparou pra fazer o cruzamento. Coloca dentro da grande área. Muito forte nas mãos do goleirão Igor Gabriel. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. E vem de novo o Guarani, Giovani, toca na frente com o Rafael Bilu, chega a Rafinha Potiguar na marcação, o Rafael Bilu puxa pro meio, vai bater pro gol, puxa mais uma vez, e que enfiada de bola pro Emerson, não faz o domínio, a bola saiu. Em tiro de meta pro goleirão Igor Gabriel, bela jogada do Rafael Bilu, porém o Emerson não conseguiu fazer o domínio, né, Zanqueta? Mais uma tentativa com o Rafael Bilu, que tentou buscar o Emerson, que seria uma grande jogada. O passe saiu pela culatra, a bola saiu pela linha de fundos, chiadeira da torcida bugrina. Grande Luiz Adamo, que legal você junto aqui conosco na nossa jornada esportiva. Tá gostando, tá falando jogão nesse segundo tempo. Valeu demais, hein, Adamo? Que legal. Tiro de meta cobrado, já recupera a posse de bola. Samuel faz o domínio. Vem, o Líder roubou. O Samuel tentou fazer ali o corte, a bola sobra com o Líder. Sai jogando pelo setor canhoto, a bola com o Leonan. A marcação do Rafael Bilu. Chega o Lucas Justen. Toca com o Luiz Miguel. Luiz Miguel toca a bola ali com o jogador que é o Samuel. Samuel, opa! Ele tocou com o Luiz Miguel. O Leonan chegou, mas a bola saiu apenas lateral. Já batido pelo Lucas Justen. Vem descendo a equipe do Guarani, vai virando da direita para canhota, a bola com o Léo Couto. Recebe ali o Matheus Sarará, joga com o Giovani, chega a marcação em cima dele do Rafinha Potiguar, ele joga na direita com o Lucas Justen. Vem descendo o Guarani, bola com o Giovani, dando de grande, Wagner Ferreira, tá ligado, joga com o Rafinha Portugal, Rafael Bilu, bola com o Lucas Justen, vem ali na marcação.
do Rafinha Potiguar, mas a bola bateu por último no jogador Bugrina, lateral para o Figueira. É isso mesmo, Zanqueta? Positivo, lateral para o Figueirense. Pois é, o Guarani tenta de todas as maneiras, né? Tem a posse de bola, mas aquele velho chavão, né? Não sabe o que fazer com ela. Você vê quando um cachorro corre atrás de um carro, vai latindo, o carro para, aí ele para de latir e vai embora. Não sabe o que fazer com a bola. Tenta cruzar, muito limitado pela direita, né? Tanto o lateral como... Olha só. E agora o Figueirense, lançamento feito lá na canhota, a bola com o Felipe Augusto, invadiu a grande área, vem a marcação do Léo Couto, ele joga, era pro João Lucas, a bola sobrando com o Rafinha Potiguar, bateu, desvia, no Emerson, no carrinho, chegou ali, a bola bateu nele, saiu em escanteio para a equipe do Figueirense. Que bela cobertura do lateral da equipe bugrina, Zanqueta. Num contra-ataque de Almanac, o Figueirense colocou a bola na linha de fundo, cruzou, a bola desviou na zaga bugrina e saiu numa falha do lateral do... E abre o marcador. Vai para fazer a cobrança o Yuri. Lá do lado canhoto, campo de ataque da equipe do Figueirense. Tá na bola, vai fazer o levantamento para... É o Leonan que tá na bola. Não, é o Yuri mesmo. É o Yuri que está ali na bola. Vai fazer o cruzamento para dentro da grande área. Bate para dentro da grande área. Sobe, dá um soco nela o Andrei. A bola vai sair, tá ali o Flávio, faz a cobertura, bateu por último no jogador do Figueirense. Eu vi por último no jogador do Figueirense. O juiz tá dando escanteio, Zanqueta. A bola bateu na coxa do jogador do Figueirense. Intencionado, marcou mais um escanteio, vem chuveirinho na área do Guarani. Vai vir embora, bateu no jogador do Figueirense, né, Vagnão? Pois é, mas o árbitro estava ali bem colocado, entendeu de marcar o escanteio e agora sim, olha o perigo aí. Lá vem uma bola cruzada, aquilo que eu disse, uma bola parada pode definir o jogo. Rafinha Potiguar tá na bola, vai fazer o levantamento de perna canhota, bateu rasteiro, a bola passa, chega a zaga do Guarani, sobra com o João Lucas, olha ali, a bola sobrando agora, bateu de fora da área, tira, sobra a bola com o Leonan tenta ali a marcação, a equipe chega, chegou primeiro Giovani, dá um chute, a bola saiu, a equipe do Figueirense tá fazendo uma blitz nesse momento na equipe bugrina, Zanqueta. Fazendo uma pressão, aproveitando que a bola tá no campo de ataque, subiu todo o jogador, tirando o número, a quantidade numérica, Figueirense chega no próximo ao gol do Guarani. E o Leonan vem descendo lá pelo setor canhoto, ele faz o break, espera a chegada do Rafinha Potiguar, já recebeu o Rafinha Potiguar, mais atrás joga com o Flávio, tocou meio esquisito na bola, chega o Flávio, recua, recuou pra ninguém, chega o Samuel, sai o goleirão, o Igor Gabriel dá um toque, que perigo, a bola com o jogador que é o Lucas Dias, manda na frente, tava procurando o Yuri, mas a bola sobra, ficou tranquilo com o Andrei. Tá na pressa, a torcida do Guarani tá com pressa, né, Zanqueta? Isso agora no estádio Brinco de Ouro. Oi? Sessão Trapalhões. Bola com o Matheus Sarará, dá um totozinho na bola com o Rafael Bilu, chega a marcação do líder em cima dele, o Rafael Bilu faz a finta, toca com o Giovani lá do lado direito, o Giovani vem descendo, ameaçou fazer o cruzamento, toca mais ainda na direita com o Luiz Miguel, tá a marcação do Leonan em cima dele, o Luiz Miguel vai levando na linha de fundo, o Leonan dá o último toque na bola, a bola saiu em escanteio para o Guarani lá do lado direito, o campo de ataque, Zanqueta. Tentou passar a bola por baixo da perna do jogador do Figueirense, que bem posicionado, colocou a pelota para a linha de fundo. Mais um escanteio, Giovani na cobrança. Giovani na bola, levanta ali o braço canhoto dessa vez. Ele vai fazer o cruzamento de perna direita. É escanteio para o Guarani, 19 minutos jogado no segundo tempo. Ele bateu para dentro da grande área, Emerson subiu de cabeça, segura firme o Igor Gabriel. Tava na jogada o Emerson, mas foi fraquinho, né, Zanqueta? Quem cabeceou, na verdade, foi o Isaac. Foi o Isaac? Eu achei que era o Emerson, número 6, que faz a falta agora. O Emerson aqui em cima do Felipe Augusto, no lado direito, campo de ataque do Figueira, correto, Zanqueta? Positivo. A torcida e o jogador do Figueirense cobrando cartão amarelo. Ele veio cobrando ali, chegou o Lucas Dias cobrando. Vai mexer o Guarani. Vai mexer o Guarani. Quem vem, Zanqueta? Vamos confirmar já, peraí. Vai sair o Lucas Justen, é isso? Positivo, o Lucas Justen tá fora, número 18. Deixa eu ver. Entrou, é o 19. Raí Nascimento. 19. Raí Nascimento. Raí Nascimento. Daqui a pouquinho o Wagner Ferreira analisa essa alteração do técnico Marcelo Fernandes, porque a equipe do Figueira tem uma falta. E não gostou de ter saído não, hein? Não, reclamando. Não gostou.
Vai fazer a cobrança, Yuri coloca a bola de perna direita para dentro da grande área, subiu lá, o Flávio tentou fazer o domínio, chega o Rafinha Potiguar, ele leva melhor, leva na linha de fundo, é o Leonan, faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu de cabeça o Samuel, ajudando na zaga, a bola sobra com o Rafael Bilu, perdeu. O Flávio estava ligado, toca com o líder. Sai jogando aqui do lado direito com o Yuri. Yuri vem descendo, tem espaço, vem a marcação do Samuel em cima dele. Chega também o Matheus Sarará, chega Emerson no carrinho. E aí a alteração do técnico Marcelo Fernandes, Wagner. Bem, entrou então o Raí. Olha só, tem nome de jogador, hein? Vamos ver como é que ele se comporta. E vem descendo o Figueirense, Yuri tentou fazer o cruzamento, explode em cima do Emerson, saiu. Quem saiu? Lucas Justen, né? Isso. Tava no lucro também. E vem descendo a equipe do Figueira, pelo lado direito. Bola com o Yuri, a marcação em cima dele, do Matheus Sarará. Toca ali, faz o cruzamento para dentro da grande área. Para ninguém, né, Yuri? A bola passa por todo mundo. Chega lá na marcação, sai jogando a equipe do Guarani tranquilamente. Pelo setor direito, toca com o Rafael. Rafael sai jogando com o Giovani. Giovani vai virando para a canhotinha, recebeu o Isaac. Isaac tá passando o Emerson. Isaac ultrapassa a linha em vídeo gramado, toca com o Emerson, encostou para receber o Giovani. Já recebeu o Giovani. A equipe do Guarani vem descendo pelo círculo central, toca ali com o jogador que é o Matheus Sarará, foi lá pra zaga agora o Matheus Sarará, Rafael Bilu, toca com o Luiz Miguel parou, olhou mais atrás com o jogador que é o Matheus Sarará. Matheus Sarará sai jogando agora sim o Raí Nascimento, primeira participação dele, toca, devolve a bola com o Sarará, joga com o Rafael, vai virando pra canhotinha com o Léo Couto, o Guarani todo no campo de ataque, joga com o Emerson, Emerson faz o domínio, a marcação de Yuri em cima dele, tentou fazer o toque, perdeu. Sai jogando a equipe do Figueira, o Yuri faz o lançamento na frente, tá buscando o Felipe Augusto, Rafael, firme na jogada, toca com o Raí Nascimento, vem buscar a bola no círculo central, vai jogando com o Matheus Sarará, lá do lado direito, a equipe do Guarani tenta chegar, jogados 22 minutos do segundo tempo, bola com o Luiz Miguel, toca com o Rafael Bilu na linha, chegando na linha de fundo, faz o cruzamento de perna canhota, o Isaac de cabeça, bate pra fora! Pra fora, pede uma grande chance, mais uma vez a equipe do Guarani, dessa vez com Isaac, Zanqueta. Mais uma chance pelo alto, jogada de linha de fundo, Rafael Bilu cruzou, encontrou o Isaac, que estava junto, prensado com a marcação, cabeceou, a bola saiu ao lado direito, sem perigo do gol do Igor Gabriel, que acompanhou, tiro de meta para o Figueirense. É, Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolab tem o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, cadeiras, enfim, tudo o que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolab fica na rua Lauro Machado 272, telefone 3331-3299. E o Guarani, bola com o Giovani, Giovani toca com o Sarará, lado direito, joga mais à frente, rouba o Leonan, a bola sobra ainda com o Giovani, o árbitro ia dar falta, deixou rolar a bola ali. Vem descendo o Guarani, toca a bola com o Raí Nascimento pelo lado direito, chega na linha de fundo, tentou fazer o break, chega a marcação do Flávio, mas o árbitro marcou o quê? Falta. Marcou falta ou escanteio? Falta. Falta para o Guarani. Falta do Flávio. Flávio. Mais um passo seria pênalti na linha de fundo, o Raí Nascimento deu aquela verdadeira puxada. Ele passou, quando passou, puxou o pé do Raí Nascimento. Falta para o Guarani. Falta para o Guarani. É um mini escanteio ali, né, Wagner Ferreira? A bola tá colocada ali. É um escanteio do tamanho do japonês. Tá vendo? Tá vendo? Só para ter uma ideia. A bola vai ser colocada ali, na lateral da grande área, próximo da linha de fundo. E vamos ver agora, tá todo mundo ali na área do goleiro Igor Gabriel. Uma confusão aí, qualquer desvio aí é fatal. Mas o Guarani tá numa fase que nem aproveita essa chance que tá tendo aí. Vamos ver. Anderson. Vamos ver, Rafael Bilu tá na bola, é o mini escanteio, uma falta ali próximo à linha lateral da grande área. O Rafael Bilu tá na bola, 24 minutos passados, tá autorizado, ele joga curtinho, joga com o Emerson, bateu direto pro gol e... Inacreditável, Igor Gabriel! Faz a defesa e fica caído lá no chão. Que defesaça do goleirão da equipe do Figueirense, Zanqueta. Toque curto do Rafael Bilu, que achou o Luiz Miguel, chutou a bola. Não sei se era a melhor jogada, mas espalmou para a linha de fundo. Agora ganhando mais uns 10, 15 segundinhos no chão. Ganha tempo o Figueirense. Tá ali, tá caído no chão ainda o goleirão da equipe do Figueirense. O departamento médico do Figueira não entrou ainda. Quem tá conversando com ele ali é o juiz, né? Tá conversando ali com o juiz, tá o Rafael Bilu para fazer a cobrança. Tá caído ainda ali, Wagner Ferreira. Ele não sofreu choque nenhum com ninguém.
Ele subiu para a bola, tocou para escanteio. Caiu no chão e aí ficou fazendo aquele migué. Para dar uma esfriada no time do Guarani. O árbitro não pode fazer nada, né? Porque o goleiro tá caído, vai fazer o quê? Então chamou atenção, mas lá vem escanteio, vamos ver o que acontece. Rafael Bilu levanta os dois braços, vai autorizar o árbitro da partida para a cobrança do escanteio. O árbitro vai lá, o Raí Nascimento e o Leonan. Tá os dois. O Leonan já fez um pênalti, o Matheus Sarará e o Leonan. Bateu fechado, tira ali o Flávio de cabeça, a bola vai sobrando com o Raí Nascimento. Ele recebe pelo lado direito, toca mais à frente. O Guarani vem descendo e de 3 dedos fez a cobrança. Flávio! De cabeça, tira a bola, saiu em lateral para a equipe do Guarani. Tem pressa o Rafael Bilu. Ele quer bater rapidinho, tá encostando para receber, ele deixa com o Sarará. Sarará tá na lateral agora, o Wagner Ferreira. Para fazer a do Justen, né? Porque o menino Raí jogue pelo meio. Então, é isso. Você percebeu bem, foi isso que tá acontecendo. E o Sarará faz o arremesso lá para dentro da grande área, tá buscando o Rafael. Rafael tenta fazer a ajeitada, chega o Felipe Augusto. Chuta a bola, o Luiz Miguel agora recua lá. Praticamente do círculo central pro goleirão Andrei. Esse Luiz Miguel também tá com hora extra ali no time do Guarani, aí tá na hora de trocar, hein? Botar um sangue novo aí, porque todas as bolas que vai pra ele não acontece nada. Bola com o Sarará, joga mais atrás com o Giovani no círculo central, vai virando pra canhotinha com o Léo Coutro. Léo Coutro faz o domínio, chega a marcação em cima dele do jogador que era o Marlisson, tocou o Yuri. Toca com o Rafinha Potiguar, sai jogando com o João Lucas, ele faz o lançamento pro Felipe Augusto, Rafael. Mais uma vez o zagueirão tava ligado e recebe aplausos da torcida bugrino. O número 3 do Guarani. Vai mexer? Quem vai mexer? Já o Figueirense vem com 2 substituições. 2 substituições e o Guarani sai jogando lá do lado direito com o Matheus Sarará. Matheus Sarará vai carregando, toca mais à frente, a bola com o Luiz Miguel, devolve a bola com o Sarará. Sarará da direita, vira aqui pra canhota com o Léo Coutro. Ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, vem a marcação do Rafinha Potiguar em cima dele, ele devolve no círculo central com o Rafael. Rafael joga com o Sarará, a equipe do Guarani vai tocando a bola, joga na direita, bola com o Luiz Miguel devolve a bola com o Sarará no círculo central, já recebeu o Rafael, veio o Isaac, recebeu, chega o Rafinha Potiguar na marcação, ele joga com o Léo Coutro para, e o Guarani vai tocando. Aqui do lado do círculo central, vai tocando, mas não avança. Agora sim, Rafael Bilu dá umas pedaladas em cima do jogador ali, o João Lucas recua um pouco mais atrás com o Matheus Sarará. Já encostou para receber o Giovani. Giovani recebeu, toca do ladinho com o Rafael, a equipe do Guarani, toda no campo de ataque. Bola no lado canhoto com o Léo Coutro. Léo Coutro de perna canhota faz o levantamento para ninguém. A bola foi por sobre o gol do goleirão Igor Gabriel em tiro de meta apenas, né, Zanqueta? Tiro de meta, o time do Guarani não chuta o gol, é incrível. Fica jogando bola de um lado pro outro. Mas a bola tem que acertar nesse retângulo aqui, se não chutar não faz gol. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 997948665 e venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. E vai sair ali, jogador do Figueira, alteração na equipe do Figueira, sai correto? Felipe Augusto, 90. 90. Não consegui ver quem entrou. Entrou o Wellington. Número 17. Wellington. Wellington nem. O Wellington nem. Esse é rápido, hein? É. E saiu o número 8 também. O João Lucas. João Lucas. Entrou o 10, né? Já confirmo quem entrou. Gabriel Santiago. 10, Gabriel Santiago. Então vamos lá. Confirmando as alterações da equipe do Figueirense. Saiu o Felipe Augusto, número 90, para a entrada do Wellington Nem, número 17. E saiu também o João Lucas, número 3, para a entrada do Gabriel Santiago, número 10. É isso? Isso. E lá vem descendo a equipe do Figueira, invadiu a grande área, Leonan chegou na linha de fundo, faz o cruzamento no carrinho, tira o Lucas Justo e a bola pra fora. Em escanteio para a equipe do Figueira, lá do lado canhoto, campo de ataque, Zanqueta. Aproveitando a fôlego novo que colocou na equipe, jogou no ataque, escanteio para o Figueirense, vem chuveirinho na área do Figueirense, daqui a pouco vem substituição também no Guarani. Daqui a pouquinho alteração na equipe bugrina, mais uma alteração do técnico Marcelo Fernandes, tá lá o Yuri. Vai fazer a cobrança para dentro da grande área de perna direita. Tá autorizado. Bate fechado nos braços do Andrei.
Rapaz, que bola esquisita essa daí. A bola ficou com o goleirão que sai jogando no lado canhoto com o Emerson. Emerson vem descendo, tem espaço para descer, Emerson. Tem espaço. Toca ali com o jogador que é o Giovani. Giovani recebeu no círculo central, vai virando para a direita com o Matheus Sarará. Ultrapassa a linha que divide o gramado, o Guarani. Já abre com o jogador que é o Luiz Miguel. Ele faz o domínio, encostou o Rafael Bilu, recebeu o Rafael Bilu. Vira da direita para a esquerda com o Emerson dentro da grande área, faz o domínio, bateu, tira a zaga da equipe do Figueirense. Mas o Guarani tá ali com o Rafael Bilu, fez a fita, bateu pro gol, passa muito próximo ao poste direito do Igor Gabriel e sai pra fora. Tentou mais uma vez, foi o Luiz Miguel ou o Rafael Bilu, Zanqueta? Foi o Bilu pelo lado direito, tentou buscar aqui o ângulo superior esquerdo do goleirão Igor Gabriel, que voou e nada conseguiu, a bola passou não muito perto do gol, mais uma oportunidade, perde o Guarani. É, Jornada Esportiva da Grigo, é bom demais ter você conosco aqui na nossa Jornada Esportiva da Grigo. Daqui a pouquinho a renda, hein? Daqui a pouquinho a renda. Pode falar, Zanqueta, se você tiver já a renda aí. Som do Zanqueta não está saindo? Não saiu? Não. Eu vi, vamos ver aqui. 2.770, público não pagante 371, total 3.141. 3.141, para uma renda de 57 mil reais. Redondo. É isso daí, não passa disso também, né, o Wagner? Quando começou o campeonato, eu fui bem claro aqui, dizendo que nesta Série C, se o time não fizesse por onde, o torcedor não ia passar de 3 mil torcedores. Então é isso aí que nós vamos ver. Substituição. Alteração, manda Saiu lá. 22, Leonan, e entra o Gabriel. Saiu Leonan, 22, para a entrada do... Deixa eu confirmar aqui já o Gabriel. Beleza, seja... Gabriel já entrou. Samuel, desculpa. Número 6, Samuel. Samuel, número 6. É um lateral pelo outro. Tá aí. Esse Samuel é da base do Atlético Mineiro. Tá aí, informação sempre ligado. O Wagner Ferreira, equipe do Guarani trabalhando. Beto Bassan tá dizendo, difícil, hein? Guarani tá fogo. Abraço a todos, grande, Beto. Um abraço pra você também, Beto. A equipe do Guarani trabalhando com Emerson. Emerson faz a enfiada de bola. Tava ligado na jogada o Lucas Dias. Sai jogando a equipe do Figueira. Sai jogando com o Wellington Nem. Caiu, sofreu a falta do Luiz Miguel em cima do Wellington Nem ali no círculo central, Zanqueta. Vai subir o amarelinho pra ele. E amarelou para o Luiz Miguel, é Luiz isso? Luiz Miguel, número 7. Mais um amarelinho na equipe do Guarani, o segundo no jogo da equipe bugrina, dessa vez para o Luiz Miguel, aos 33 minutinhos do segundo tempo. Falta para a equipe do Figueira, já bateu o líder, joga do ladinho com o Lucas Dias, mais ali do lado, no lado direito, o campo de ataque já para o Yuri. Yuri recua com o Lucas Dias, bateu para ninguém. Tira de cabeça o Léo Couto, ele esperou a chegada de alguém. O Raí Nascimento demorou, vem levou aí, uma Cristiano. bronca. Quem vem? Cristiano vem na equipe do Guarani. No lugar de quem será? Acho que do Luiz Miguel, hein, o Wagner? É, tem que mexer no ataque, né? Só pode ser o Luiz Miguel, não há outra alternativa. Vem descendo o Guarani mais uma vez pelo lado direito, bola com o Matheus Sarará, já encostou o Giovani, recebeu o Giovani, tem ali do ladinho o Rafael, ele prefere jogar com o Matheus Sarará, chega a marcação em cima dele do Ney, joga na frente a bola com o Rafael Bilu, chegou na linha de fundo, fez o cruzamento, líder, e agora de bicicleta, o Raí Nascimento tentou fazer a jogada, a bola saiu apenas tiro de meta, vem alteração no Guarani, Zanqueta. Vai sair o Giovani, abriu o meio, vai sair o Giovani para entrar o Cristiano. Em Cristiano, número 23. 23. E aí, tirou o Giovani, Bem, ele vê que o Figueirense raramente incomoda. Então tratou de manter um número maior de atacantes e tirou o Giva, né? Também não estava acrescentando nada. Agora, o Figueirense colocou o Wellington Ney, descansado, jogador de beirada de campo. Se bobear num contra-ataque aí, ele é perigoso, hein?
E agora o Gabriel Santiago chegando no Matheus Sarará, falta para o Guarani no setor defensivo. Já bate o Rafael da direita para a esquerda com o Léo Couto, vem descendo no círculo central. Ele segura, devolve a bola com o Rafael. Lado direito, ultrapassa a linha que divide o gramado, o zagueirão do Guarani toca com o Matheus Sarará. Ele recebe, tem do lado o Luiz Miguel, ele prefere jogar com o Rafael. Já encostou para receber o Matheus Sarará. O Matheus Sarará, na realidade, voltou agora como volantão, né? Tava lá na lateral direita, vira aqui para a esquerda com o Emerson. O Emerson faz o domínio, devolve a bola com o Matheus Sarará, tem o Raí Nascimento um pouco mais à frente, ele vai levando, toca um pouco mais atrás com o Léo Couto. Léo Couto toca a bola com o Raí Nascimento, vem descendo a equipe do Guarani, toca, mas não consegue avançar. Ele tenta fazer a finta, perdeu a bola, tira o Liger. Dá o chutão pra frente o zagueirão da equipe do Figueira, pra ninguém, tá apenas o Rafael, o Andrei e o Léo Couto no campo defensivo do Guarani nesse momento. Vem descendo o Rafael, já joga com o Matheus Sarará, aqui pela meia esquerda, ele faz a enfiada de bola com o Emerson, chega a marcação de Yuri, o Emerson levou melhor, que finta bonita, invadiu a grande área, vai bater pro gol, toca a bola, chega Flávio! Rouba, sai jogando e sofre a falta, o jogador da equipe do Figueira. A jogada foi muito bonita do Emerson, mas ele ali na hora do passe não foi muito feliz, né, Zanqueta? Na hora de tirar um 10, chutou. Não era a melhor jogada, podia ter arriscado a bola para o gol, mas a zaga do... Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 36 minutos e meio desse segundo tempo, o placar aqui no Brinco de Ouro está desta maneira. Guarani 0. Figueirense também 0. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E o Figueirense vem descendo com o Wellington Ney, faz a finta, sofre a falta. Falta do Léo Couto em cima do Wellington Ney. E jogadaça que o Wellington Ney fez pra cima do zagueirão do Guarani, hein, Zanqueta? Fez uma verdadeira fumaça em cima do jogador Léo Couto do Guarani. Na verdade, conseguiu sair na frente. Vem chuveirinho na área do Guarani, vem perigo de gol. Tá na bola. Quem tá ali na bola é o... Eu acho que é o Rafinha Potiguar, é isso? O Yuri deixou pra ele. Vem bola na área, é falta para a equipe do Figueirense, é como se fosse um mini escanteio também, é perigo para a meta do goleirão Andrei, bate, já falta, botou, subiu de cabeça, a bola vai entrar, tira e... Inacreditável, o gol que o Figueira pede, na cobrança de falta. Ficou esquisito demais a saída do Andrei. A bola sobrou para o jogador da equipe do Figueira, que era o zagueirão, o Lucas Dias. Ele perde uma grande chance de abrir o placar, Zanqueta. Saiu muito mal do gol o goleiro Andrei. O Figueirense não tem nada a ver com isso. Cabeceou lá daqui da ponta que nós estávamos. A bola balançou a rede, mas foi o jogador do Figueirense que bateu na trave. Por pouco o Guarani não sofre o primeiro gol. E agora um escanteio pro Guarani. O árbitro deu escanteio porque o Bandeira tinha dado tiro de meta na jogada do Cristiano. Mais um escanteio pro Guarani, vai lá o Rafael Bilu. Pelo lado direito do campo e ataque, 38 minutos e meio. Esse empate não interessa nem para Guarani, nem para a equipe do Figueira no atual momento da Série C na classificação dos dois. Rafael Bilu levanta os dois braços, de perna canhota, faz o levantamento para dentro da grande área, buscou o segundo pau muito forte. Bola saiu, é tiro de meta, Wagner Ferreira, 38 minutos, estamos chegando a 39, e o jogo? O jogo tá fraco, hein? Fraco, o Guarani tem a posse de bola, troca passes, mas sem objetividade, né? Essas bolas levantadas aí, eu sei muito... Você viu o que aconteceu, né? Um levantamento para ninguém aproveitar, muito forte. Jogada pelo meio não acontece, o Figueirense está muito fechado. Lá pela direita o Luiz Miguel é muito limitado. Aqui do lado esquerdo o Emerson até que está fazendo uma boa partida, o lateral esquerdo. Mas não acontece nada também. Então o jogo vai se arrastando aí para o 0-0, lamentavelmente, como você disse, né? Não interessa para ninguém. Derrapando os dois times nessa fase do campeonato. E vem a equipe do Guarani, lá pelo lado direito, Rafael Bilu faz a finta, tem do ladinho Rafael Nascimento, ele prefere fazer a jogada pela dentro da grande área, era pro Isaac, subiu o Igor Gabriel.
Segura firme o arqueiro do Figueira. A bola era pro Isaac, né, Zanqueta? A bola era em direção do Isaac, mas bem posicionado. Igor Gabriel saiu, encaixou, colocou o Figueirense no ataque. Toca a bola aqui, buscando o Rafinha Potiguar. Sobe de cabeça o Léo Couto. Vai mexer quem? Guarani, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais uma alteração para ser feita, né? Já bateu o lateral, sobe Léo Couto, dá um chute, o Líder toca de cabeça. O Isaac tenta tocar na frente, o Líder mais uma vez de cabeça, o Rafael. Chegando, dá um estourão pra frente. Só na cobertura, vai chegando ali o jogador que é o Lucas Dias. Ele só faz a cobertura, esperou a bola sair. Tiro de meta para a equipe do Figueirense fazer a cobrança. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Banda, Zanqueta, alteração no Guarani. Não tá chegando o som do Zanqueta, hein? Eu vi que entrou o número 21, Michael. É isso? O nome é Michael. Segundo a assessoria de imprensa, o nome é Michael. E saiu quem? O Rafael Bilu, é isso? Bilu. Errou o homem, hein? O cara que mais tava tentando chutar pra gol, ele tira. Deixa o Luiz Miguel. Aí, alteração na equipe do Guarani. O Wagner já comentou da alteração. Não gostou Wagner Ferreira nessa alteração aos 41 minutinhos desse primeiro tempo. A equipe do Guarani tenta chegar a bola com o Michael. Tava impedido e desabou o zagueirão da equipe do Figueirense. O Lucas Dias desabou ali dentro da grande área, né, Zanqueta? Ganhando tempo, o juizão já falou pra eles: vai logo que eu vou dar acréscimo. Ele levantou mesmo, hein? Chegou, levantou na hora o jogador da equipe do Figueira. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Agora vinha descendo o Wellington, nem estava impedido também. Ataque da equipe do Figueira. Impedimento marcado, Maria Elisa Godoy. Esse inacreditável me mata de susto. Tá dizendo a Maria Elisa Godoy Piton. Tá aí, tá torcendo pro Bugrão, que vem no campo de ataque, bola com o Rai Nascimento. Joga, vem descendo a equipe do Guarani, devolve a bola. O Rai Nascimento já recebeu, toca na frente a bola com o Maico, devolve com o Rai Nascimento, vira. Tentou fazer a virada pro lado canhoto. O Yuri tentou fazer a jogada, bate no Emerson, volta a bola com o Yuri. Ele vem descendo, tenta sair jogando, chuta pra frente, a bola sobrando. Com o Matheus Sarará. Matheus Sarará faz o domínio, joga com o Rai Nascimento, vira lá do lado direito a equipe do Guarani. Vem descendo a equipe bugrina, faz o levantamento pra dentro da grande área, a bola passa, não passa pelo goleirão que segura firme. Segura firme o Igor Gabriel. Estamos aí chegando a 43 minutos, Wagner Ferreira. O 0-0 continua. É tal negócio, não é surpresa, pelo menos pra mim não é surpresa nenhuma, porque com esse elenco aí, o técnico até que tentou dar uma mexida aí no doce, mas não conseguiu êxito. O time é muito limitado e não podemos exigir. Esses jogadores não têm culpa. Os caras que contrataram eles já não estão mais aí. Agora, o Guarani só vai ter sucesso, um relativo sucesso, se conseguir trazer aí pelo menos mais uns 3 ou 4 para reforçar esse time a partir da janela, agora do começo do mês. Porque realmente é um desastre, né? Para escolher o melhor em campo aí, vai ser um parto de porco espinho, né? Agora, um jogador que eu praticamente não falei o nome dele, até quando ele entrou, ele participou, é esse que tá perto da bola ali, o Samuel. Também, tivesse um prato de comida, ele pegava. É, realmente. Falta para a equipe do Figueirense, bateu o líder nos pés do Emerson. Sai jogando a bola com o jogador ali que é o Isaac, tentou tocar a bola, tocou e totalmente errado, mas consertou o Michael. Michael vem, a torcida aplaude, vem descendo a equipe do Guarani, da esquerda ele vai levando para o meio, vira lá para a direita a bola com o Luiz Miguel. Luiz Miguel recebeu, tem o Cristiano, mais à frente ele toca a bola com o Cristiano, chega a marcação em cima dele do jogador da equipe, o Samuel da equipe do Figueirense, devolve a bola com o Luiz Miguel, sai jogando com o Rafael, joga aqui pelo lado com o Léo Couto, devolve a bola com o Rafael, a equipe do Guarani, do campo intermediário para frente, joga com o Matheus Sarará, chega o Rafinha Potigalli, coloca a bola dentro da grande área, tira de cabeça o Flávio, tenta sair jogando agora a equipe do Figueira, mas já perdeu o Gabriel Santiago, perde a bola, vem descendo no carrinho, Gabriel Santiago, sai jogando a bola com o Rafinha Potiguar, mas no carrinho o Rai Nascimento tentou sair jogando,
E o jogador Rafael fez a falta em cima do Wellington, nem falta para a equipe do Figueira no campo defensivo lá do canhoto, Zanqueta. Ah, rapaz, o ataque é um ataque de risos. Dá dó da torcida do Guarani presente no estádio Brinco de Ouro, hein? Tá aí, estamos com 44 minutos, chegando a 45 minutos desse segundo tempo. Mais 5 minutinhos, teremos aí de acréscimos nessa partida, nessa jogada, nessa 7ª rodada aqui no Brinco de Ouro. Tem mais 5 minutinhos para a galera fazer o gol aí, né? Para tentarem tirar esse 0 do placar aí. 5 minutos, vamos até 50 então, a equipe do Guarani recupera a posse de bola, Michael chega ali, o Flávio tira a bola para frente, a bola saiu lateral aqui no lado canhoto para a equipe do Guarani. Sai jogando, toca com o Emerson com o Sarará, devolve a bola com o Emerson, a torcida pede pro Guarani avançar, vai tocando ali próximo ao círculo central, o Matheus Sarará inverte lá na direita a bola com o Luiz Miguel parou, chega a marcação em cima dele do Gabriel Santiago, ele toca com o Cristiano recebeu, recua a bola com o Luiz Miguel tentou fazer enfiada de bola nos pés do Gabriel Santiago, volta com o Luiz Miguel para, olha, ele tá olhando pro goleiro, se ele tocar pro goleiro a torcida vai ficar brava de... o Sarará! Tá aí, você que deve estar curtindo, você escutou, ele recuou pro Andrei, devolve a bola com o Sarará, faz o lançamento na frente, tá buscando o Michael, sobe o Lucas Dias, complementa o Yuri, sai jogando a equipe do Figueirense, joga do lado com o Gabriel Santiago toca com o Flávio tentou fazer o toque pro Samuel, a bola saiu em lateral para a equipe do Guarani. Lado direito, Luiz Miguel já bate, toca com o Cristiano, devolve a bola com o Luiz Miguel, ele toca na frente, aí fica difícil, hein? É que o Flávio colaborou, tocou a bola para fora, lateral para a equipe do Guarani, lado direito, campo de ataque. 46 minutos e meio passado o segundo tempo, 0 Guarani, 0 também para o Figueirense. Lateral cobrado dentro da grande área, vem descendo o Cristiano, tentou fazer o chute, tira ali o Gabriel Santiago. Subiu o Wellington Nem junto com o Raí Nascimento, sobra a bola com o Luiz Miguel, recua a bola com o Rafael, vai virando com o Léo Couto, vira aqui na canhotinha com o Emerson, joga a bola com o Michael, sai chegar na linha de fundo, ele faz o break, a marcação do Yuri em cima dele, o Michael vai levando, tem o Emerson ali do ladinho, ele para, leva na linha de fundo, Michael, pra você! Aí fica difícil, Wagner Ferreira. O que eu vou dizer, né? Não tem condição. A qualidade que o Guarani tem aí é lamentável. O torcedor sofre e o técnico Marcelo Fernando não tem nada a ver com isso, né? É o material que deram para ele trabalhar. E já pensou mais um 0-0 dentro de casa? Vai ganhar de quem esse time, hein, Anderson? Os primeiros gritos de vergonha, time sem vergonha da torcida bugrina. Sai jogando a equipe do Guarani, tenta fazer o lançamento com o Mike, sobe Yuri de cabeça, sobe aqui também o jogador da equipe do Guarani, que era o Rafael, perdeu. Veio o Lucas Dias, olha o zagueirão da equipe do Figueira, onde tá, vai levando sozinho, fez a finta, invadiu a grande área, vai fazer, bateu inacreditável, gol que o Figueira perdeu. O zagueirão, o Lucas Dias, ele saiu, fez a jogada lá na frente, bateu por cima. A bola, ficou ele e o Andrei, que é isso? Perdeu a chance a equipe do Figueira, envelhecendo a equipe do Guarani, quem sabe, né? Aquele ditado, quem não faz toma. A bola com o Luiz Miguel, lá pelo lado direito, vem puxando, bateu pro gol. A bola passa do lado direito do goleirão, Igor Gabriel, iba pra fora. Zanqueta. Tá escutando aí, Lemão? E não adianta você queimar esse time, né? Porque é a mesma coisa que bater em cachorro morto, né? Não vai levar a lugar nenhum. Já cansamos aqui de criticar a diretoria, as contratações. Agora não há o que fazer. A solução, pelo menos paliativa, é a chegada dos reforços. Tá aí, grande Elcio Correia. Tá aqui, chegou, tá dizendo que o Peixão ganhou uma que pintou o campeão, o Santos dele.
Tá aí, já passamos do 49, é a última subidinha aí do ponteiro, porque o árbitro falou que vamos até 50. Bola com o Maicon, Maicon para, olha, ele parou, a torcida fica louca, perdeu pro Rafinha Potiguar. Toca a bola com o Gabriel Santiago, recupera a posse de bola, sobra com o Wellington Ney, o árbitro manda continuar, vem descendo a equipe do Figueirense. O Wellington Ney joga aqui do lado direito, bola com o Rafinha Potiguar, eita lá. Tentou proteger a bola, chutou e o Maicon apenas protegeu. Tiro de meta pro Guarani. Último giro do ponteiro, né? Pra quem tinha relógio analógico. Ih, acabou. Apita o árbitro. Aponta o centro do gramado e põe final de jogo no Brinco de Ouro. 0 para a equipe do Guarani. 0 também para a equipe do Figueirense. Resultado esse, como dissemos por várias vezes durante a nossa jornada, que não ajudou nenhum nem outro. Para ter uma ideia, o Guarani estava na 19ª, subiu para a 18ª. O Figueirense estava na 17ª, continua na 17ª. E agora a torcida, vergonha, time sem vergonha. O Zanqueta escuta a gente aqui, Zanqueta, mas eu acho que o som não chega aí, né? Mas ele vai fazer aquele trabalho bacana. Com certeza o Zanqueta vai fazer ali a reportagem da galera que vai sair. Isso se alguém falar, né? Wagner Ferreira, vergonha, time sem vergonha. A torcida do Guarani tá chamando aí, né? Fazendo os seus apupos ao time bugrino. Com toda a razão. Mais um vexame dentro de casa. Lembrando, perdeu o pênalti, um homem a mais. O Figueirense teve um jogador expulso, para quem não sabe. E a gente tinha alguma dúvida, né? Que o Guarani soubesse aproveitar essa superioridade numérica. No entanto, não aproveitou. Tentou no abafa, né? Mas falta qualidade. Não adianta ele tem a posse de bola. Consagrou o goleiro do Figueirense. Tanta bola levantada para a área. E o Igor Gabriel, que nem é titular, é o reserva do time do Figueirense, acabou saindo ali não vou dizer como herói, porque o Guarani exigiu muito dele. Apenas as bolas levantadas para a área, o goleiro fazendo a defesa, caindo no chão, segurando o jogo. E o Figueirense sai, eu estive notando aqui que o Figueirense sai comemorando esse ponto. Também não poderia ser diferente. Um homem a mais fora de casa e consegue esse ponto heróico, né? Diga-se de passagem. Escapou de tomar o gol de pênalti, teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo. Segundo tempo inteirinho com um homem a menos, o Guarani não soube tirar proveito disso. E quase ganha no final do jogo. Quase que toma aquele gol ainda. Até o Wellington Ney naquela cobrança de falta também, quase que acontece. Então o torcedor do Guarani tem toda a razão de chiar. Mas é o que eu digo, é bater em cachorro morto. Não resolve absolutamente nada. Daqui a pouquinho a entrevista, ali eu tô vendo, se eu não me engano, é o Emerson que vai parar ali para dar uma entrevista pra galera ali na zona mista. Aliás, todo o elenco do Guarani só ficou, pelo que eu tô vendo, o Emerson lá. Daqui a pouco, com certeza, o Zanqueta já manda pra gente aqui, que tá conversando. A equipe do Figueira realmente foi lá, bateu palma pro seu torcedor que compareceu aqui no estádio Brinco de Ouro. A torcida do Guarani também vai saindo totalmente chateada. Como eu disse, esse empate serviu para continuar os dois na zona de rebaixamento. O Guarani subiu uma posição aí, foi para a 18ª colocação, só que é o seguinte, né? O Itabaiana, para ter uma ideia, o Itabaiana na 16ª colocação, primeiro time fora da zona, tem 2 pontos acima. Se o Guarani continua patinando, né? E aí, o problema agora para o Guarani é esses times que estão fora na zona de rebaixamento, porque se começarem a pontuar e o Guarani continuar nesse jogo de não pontuar, os times começam a se distanciar, Wagner. Aí começa a complicar para a equipe bugrina, né? E você citou aí Itabaiana e Retrô. Retrô. Justamente os dois próximos adversários do Guarani. Aí, ó. O Guarani vai jogar contra o Retrô, depois com o Itabaiana. O Retrô fora, Itabaiana dentro de casa. Isso significa garantia de vitórias? Não significa nem de nenhum modo nenhum. Do jeito que o time está jogando, não vai ganhar de ninguém. Vejam só, o Figueirense, um time que está caindo aos pedaços em termos de organização, em termos assim políticos, né, financeiros, ameaçado até de falência. E no entanto o Pintado foi para lá, não perdeu ainda. Desde que assumiu o Figueirense, o Pintado não perdeu ainda.
E vem de uma vitória contra o Ituano. O Ituano não é nem um time bobo, né? Acabou sendo derrotado pelo Figueirense. O Figueirense vem hoje aqui, arranca um ponto do Guarani com um homem a menos. Então, é o tal negócio, né? Situação crítica, lamentável para o torcedor do Guarani, que está desesperado, já não tem mais a quem recorrer. E o técnico Marcelo Fernandes, o que ele vai fazer, Anderson? O que ele vai fazer? Ele olha, ele escala um time com uma mexida que ele deu. Vamos dizer, Natan fez falta? Pode até ter sido falta, mas um jogador. Depois, o Anderson Leite fez falta? Não fez falta. Agora, colocou Isaac no time. Pra quê? Isaac realizou o que de positivo? Samuel, gordo, daquele jeito ali, uma tiarinha ali na cabeça. Lamentável. Esse elenco do Guarani realmente acho que não disputa o amador de Campinas. Mário Júnior, boa noite a todos. Chegou agora, mas muito ruim o placar aí, ele tá dizendo, o Mário Júnior. A Maria Elisa, que pena, não deu pro nosso Bugre. Tá chateada demais a Maria Elisa Godoy Piton. Isso daí, deixa eu ver aqui. Zanqueta tá na escuta ainda? Não tá na escuta, Zanqueta? Ele tá fazendo aquele trabalho especial. E vamos ter, sem dúvida alguma, a palavra de pelo menos os 2 jogadores do Guarani. Eu tô esperando chegar aqui, por enquanto não chegou nada ainda do Zanqueta, Me parece que o Emerson se dispôs a falar. Aliás, no nosso quadro aí de o craque grego da partida, eu sou capaz até de votar no Emerson, viu? Já vou antecipando meu voto. Vamos escutar aqui o trabalho do Zanqueta, ali na zona mista da equipe bugrina. Fala aí, Zanqueta. Como ver que o Emerson? Confiança no time, para criar jogadas, de conseguir gol? Não. A gente está trabalhando pra caramba, a gente tem confiança no nosso trabalho, só que infelizmente o resultado não está vindo. E isso gera esse desgaste, mas cada vez tenho certeza que a gente vai sair dessa situação. Emerson, o que faltou pro time no segundo tempo, um jogador a mais, envolver a zaga do Figueirense e chegar ao gol da vitória? Cara, a gente tinha que ser um pouco mais efetivo, né? A gente teve pressão, a gente teve uma linha forte lá na frente, só que a gente tinha que ser efetivo no caso, né? A gente tinha que botar mais pressão nos caras, a gente tinha que ser mais efetivo. Com a linha de 4, 5 na frente ali, a gente tinha que ter dado um pouco mais de pressão neles. O Emerson, confronto direto na parte de baixo da tabela. O Guarani não consegue a vitória jogando dentro de casa. Agora tem um jogo complicado fora de casa contra o Retrô. Quanto os resultados em casa que o Guarani não conquista podem fazer a diferença, porque hoje o Guarani não briga na parte de cima, é na parte de baixo da tabela. Qual que é o sentimento que fica principalmente agora com mais um resultado negativo dentro de casa e o torcedor questionando bastante o desempenho da equipe? Cara, dependente do jogo, se for dentro de casa ou fora de casa, a gente vai ter que ir para ganhar, né? Nossa situação não tem que pensar se é dentro de casa ou fora, a gente tem que ir para ganhar. Muito bem, aí a palavra do Emerson, vamos ver se eu consigo pegar a palavra do André que está saindo aqui também, vamos ver. Arthur comigo aqui falando diretamente do Estádio de Ouro. Mais uma vez, o André se tornou o melhor jogador em campo. Alguma coisa está errada quando se torna o goleiro, meu segundo jogo melhor em campo. O que está acontecendo no Guarani? Bom, a gente está fazendo o que pode em termos de na preparação do goleiro, né? O André tem se destacado, sim, muito bem, assim como os outros goleiros. Mas agora era dar a volta por cima, nós temos que virar essa chave o mais rápido possível para tirar o Guarani dessa da onde não deve estar. Essa é a grande verdade, né? A gente vai trabalhar, só tem que trabalhar para virar essa chave. O lado psicológico está afetando bastante. Sem dúvida. A insegurança, né? Para você ter um passe, para você cruzar. Isso está, às vezes, atrapalhando. Mas o professor vai trabalhar bastante durante essa semana, né? Para a gente virar essa chave. Não tenho dúvida. Obrigado. Tá aí, o trabalho do Zanqueta, aliás, valeu, hein, Zanqueta? Parabéns demais. Ele pegou a palavra do Emerson, lateral da equipe bugrina, e também do preparador de goleiros da equipe do Guarani, o Azul. Aliás, um belo profissional que o Guarani teve a felicidade de contratar junto com o técnico. Esse preparador de goleiro é sensacional. Tá aí. E aí, Wagner Ferreira, as palavras do Emerson e também do preparador de goleiro da equipe bugrina. É tentativa, né? E aquele discurso de sempre, né? Estamos cansados de ouvir isso. Vamos trabalhar até a semana inteira para trabalhar, para apresentar esse futebol que foi apresentado hoje.
Então, lamentável, né, esse estado de coisas. Guarani, quando começou o campeonato, a gente vinha dizendo aqui, né? Ponte e Guarani serão os grandes do campeonato, serão os protagonistas. No entanto, o Guarani não está fazendo por onde. É um dos últimos colocados, onde já se viu, né? Talvez não tenha investimento, não tenha condição financeira, e só pode trazer esse tipo de jogador aí, que não tem culpa nenhuma. Quem trouxe eles aí é que são os culpados. Aliás, quem trouxe já não está mais aqui. Então, ficou, esses caras foram embora e ficou esse time aí que, vamos dizer, não ganha de ninguém. Agora começam a tentar consertar a coisa, com umas contratações aí mais experientes, né? E corretamente tem que fazer isso mesmo. Mas está mexendo na defesa, né? Mexeu nas duas pontas, né? Lateral direito, lateral esquerdo. E está tentando aí um meia, um atacante, né? Falou-se no Ítalo. Esse Ítalo que jogou no Bragantino é um muito bom jogador. Experiente, faz gols. Eu acompanhei o Ítalo no tempo que o Bragantino tinha o Léo Ortiz, tinha o Claudinho. Realmente tinha o Veríssimo lá. Então, é um bom jogador o Ítalo. Até estranhei que tivesse parado, né? Nenhum outro clube tivesse condições de fazer a contratação. Mas se vier o Ítalo, será um bom jogador, um bom reforço. Mas tem que reformular quase tudo. O goleiro, o Andrei, hoje aí, vejam só como ele se recuperou. Na partida de estreia dele, foi um desastre, né? Todos se recordam disso. Mas na segunda já foi, se não me engano, o melhor em campo. E na terceira foi bem, hoje foi exigido até, porque o Figueirense, mesmo com um homem a menos, criou alguma chance de gol. Então, bem o goleiro, como o Anderson disse aqui, enalteceu o trabalho do preparador de goleiros que falou para o Zanqueta. Então, olha, é lamentável esse estado de coisas, mas eu não vou ficar aqui batendo em cachorro morto, não. Nós já sabemos que não vai resolver nada. Não adianta ficar irritado aqui contra a diretoria, porque isso aí não vai resolver nada. O importante agora é trabalho daqui para frente e tentar recuperar esses pontos perdidos. Primeiro, para sair desse lamaçal, que é a zona do rebaixamento. E depois tentar aí uma vaguinha entre os 8, que eu acho muito difícil. Eu posso falar uma coisa para você, Wagner? Eu estou escutando uns fogos do lado de fora do brinco e são fogos que não estão estourando em cima, estão estourando embaixo. E se está estourando embaixo, é porque novamente deve estar tendo aquele famoso pega pra capar, como dizia meu pai, lá nas ruas, aqui nas redondezas do estádio Brinco de Ouro. Como dissemos no começo, teve aí um quebra-pau. A torcida do Figueirense, como o Wagner informou no início da jornada, esteve com a torcida da Ponte durante a tarde, fez o churrasquinho, lógico, isso daí corre, no mínimo desceram, já teve aquele, né, o famoso forfé do lado de fora no início do jogo, e agora não tenho essa informação, mas estou deduzindo, porque os fogos estouraram do lado de baixo, né, a gente não via fogos nenhum estourando do lado de cima, então, no mínimo, tá quebrando o pau lá fora novamente. Além da torcida ainda ver esse jogo que o Guarani fez, ainda deve estar brigando lá do lado de fora. Grande Luquinha! Tá aqui o Luquinha, o grande Lucas Pietro. Tá aí. Chegou o Lemão Zanqueta também. Eu já vou aproveitar, Lemão, pra gente finalizar essa nossa jornada esportiva. O Lemão não tem informação? Tem informação. Aliás, parabéns. Eu já parabenizei pelo seu trabalho. Você fez... a entrevista lá na Zona Mista com o Emerson, percebi que os jogadores todos desceram e você viu que não tinha mais jogadores, foi lá, pegou o preparador de goleiro do Guarani, aliás, um excelente profissional, eu acabei de falar, e você pegou e ele falou ali, né, expôs, você perguntou sobre o lado emocional, ele falou que isso afeta sim. Valeu, parabéns ali pelo seu trabalho pós-jogo. Amigos da Rádio Grego, a rádio que mais cresce no Brasil. Pensei que você ia dar uma de brasa. Amigos do futebol. Não posso falar, porque se o Brasil de Oliveira estivesse aqui, ele entrava em campo. O que vimos hoje no estádio Brinco de Ouro da Princesa foi uma aberração. Um time sem brio, um time sem vontade, um time pacato, um time que não faz mal a ninguém. Esse é a herança que eu falava. Se vocês pegarem as transmissões de antigamente, eu falava que a herança e a do seu Pastana, do seu Maurício, iriam ficar no Guarani e o Guarani ia colher os frutos. Está acontecendo. Um time sem vontade,
O time que não sabe o peso desta camisa. O time que não tem a mínima condição de jogar a Série Bronze do Campeonato Amador de Campinas. Tá explicado porque o time perdeu de 3-1 para o Sub-20. Então põe o Sub-20 para jogar. Coloca o Sub-20 para jogar. Denis Júnior. Samuel não pegou na bola. Trocou 6 por meia dúzia. Colocasse um Cone. Por que não colocou outro goleiro então no gol? Deixa o cara lá na frente. Um time sem criação, um time sem vontade, um time sem vergonha. Foi o que a torcida falou. Um time sem vergonha. E não tem outra coisa para falar. Caminho a passos largos para a Série D. Essa diretoria, o seu Marconato saiu, deixou seus primos, sobrinho, tio, sei lá, o raio que o parta. A pior diretoria que o Guarani teve nos seus 130 anos, 110 anos de existência. O cara conseguiu cair quase no Paulista, caiu no Brasileiro, vai cair no Brasileiro de novo. E quem vai querer vir jogar no Guarani Futebol Clube? Faltando 7 rodadas para acabar o campeonato, o time na zona de rebaixamento. O time que não deu um chute ao gol da intermediária. O problema é que além de não vir, talvez possa até, de repente, perde aí algum jogador, por exemplo, sei lá, vou citar aleatoriamente um Rafael Bilu, alguns jogadores que tentam alguma coisa. O Emerson deve estar indo pro Botafogo, do Ribeirão Preto. Lá, tá vendo? Mas o time não deu um chute no gol no primeiro tempo. O Emerson tá sabendo que vai perder a posição de titular, né, com as contratações. É o Cicinho pela direita e o Vitinho, né, pela esquerda. Então, tanto o Lucas Justa como o JP Galvão, como o Emerson, já estão de barba do molho aí que vão perder a posição. Agora é muito pouco, né, o Alemão? Tem que ver muito mais gente. E falo mais. Paciência, E falo mais. limite. Se eu sou o Marcelo Fernandes, falando por mim, eu chego pro presidente, meu amigo, ó, tentei, não consegui. Ninguém vai conseguir. Entendeu? Não adianta falar que o elenco é bom, que não é bom. Um bando de Zé Ruela correndo atrás de uma bola. O time não é bom. Não adianta falar que o time é bom, o time é esforçado. Esforçado, o inferno tá cheio. Tá cheio. O time sem vontade. Quantos jogos tem no campeonato? 7 jogos no campeonato? 7 jogos. Marcou 4 gols. Segunda partida sem 4 tomar, gols. sem fazer, né? E eu falava até fui questionado pelo seu Turma da Mônica, que o time era jovem, que o time não tinha condição de enfrentar um time de igual para igual. O time ia sofrer no campeonato. Não, mas nosso time é este, nós estamos contentes. Contente o raio que o parta. Contente o raio que o parta. Agora fica aí. Se o time cair para a Série D, você imagina a receita. Nem a placa contra o racismo vai ter no estádio. Você vê a situação que é. Inclusive, Série C, não tem nem aquela lata de cera que põe a bola em cima. É complicado. Lemão, calma o coração, como diria Celso Fittipaldi. Nós estamos calmos. O que não pode aceitar é para a cidade de Campinas acontecer o que está acontecendo com o Guarani Futebol Clube. O time centenário, o time campeão brasileiro, o time que revelou inúmeros jogadores, onde teve, o ano passado, o maior investimento no futebol e conseguiu cair para a Série C. E caminha a passos largos para a Série D do Campeonato Brasileiro. Tá aí, e os fogos continuam estourando lá fora do estádio Brinco de Ouro. Ali já é provocação da torcida da Ponte contra o Guarani. Mas eu tava dizendo na hora que você tava subindo que os fogos não estavam estourando para cima, estavam estourando para baixo. Essa daí deu até para ver ali. Mas vamos lá. Zanqueta tá aqui, ó. Geraldo, grande Geraldo, tá aqui, ó. Geraldo Tadeu Pozo. Vamos ver o lado bom. Bugre não perde a 2 rodadas. E ele tá falando assim: calma, alemão. Ele tá dizendo: calma, alemão.
Tá pedindo calma pra você acalmar seu coração Nós aí estamos também. calmo, tranquilo, sereno. Tamo ou não tamo, Luquinha? Não. Não! Pergunta pra criança. Aí. Ô, Zanqueta, vamos lá, pra gente adiantar. Eu vou, entre os dois, não precisa votar em um do Guarani e um do Figueirense. Se quiser votar também, fique à vontade. Mas o craque da Grigo na equipe bugrina, você destaca algum jogador aí que, tirando todo esse futebol que você acabou de comentar, que ele se destacou ainda, que ele foi um pouquinho positivo no seu modo de ver a partida? Pelo profissionalismo, pela educação, pela serenidade que falou, preparador de goleiro do Guarani. O preparador de goleiro. E na equipe do Figueira, então? Vamos lá, vamos Igor fazer. Gabriel, não tem outro. Igor Gabriel, goleirão. Não tem outro. O cara que era reserva, o pessoal até estava meio cismado com ele no jogo hoje, que era reserva. Pegou, entrou, fechou o gol. Simplesmente fechou o gol. Exatamente. O Figueirense só não ganhou o jogo pela péssima qualidade do seu zagueiro. Isso é o cara com o goleiro e jogou pra cima. E teve a chance no finalzinho da partida. Lembrando, o Lemão lembrou muito bem que o Igor Gabriel é o goleiro reserva da equipe do Figueira, né? Como o Fabrício estava suspenso, então hoje quem jogou foi o Igor Gabriel e para o Lemão Zanqueta foi aí o craque da Grigo pelo lado do Figueirense. Pé mole, vai, pra eu completar o Zanqueta. No Guarani. Denis Júnior. Pé mole, Maria mole, bunda mole, tudo mole. Você acha, vai com calma, alemão. Você acha que o Denis Júnior ele foi pior que o Samuel? Claro, ele teve a chance do gol. O Samuel pelo menos ficou em campo, aí não pegou na bola, mas não perdeu o pênalti. Tá certo. O Denis Júnior teve a chance aí de fazer o gol na cobrança de penalidade e acabou não fazendo. E na equipe do Figueira, você achou algum ali que destoou negativamente? O cara que foi expulso, né? O cara conseguiu levar. O Johnny Douglas, em 2 minutos. Em 2 minutos ele conseguiu levar 2 cartão, pô. É o fanfarrão! Exatamente. Tá aí então. Lemão Zanqueta, você quer algum detalhe a mais? Você tá com o Luquinha aqui pra gente liberar você, pra você já ir pra sua casa, acalmar seu coração. Não vejo a luz no fim do túnel. Não vejo. Mas nem o trem? Nada. O trem tá rodando de farol apagado de ré. Pra você ter uma ideia. Não vejo salvação pro Guarani nesse momento. Conseguiu montar. O duro que tem jogador que sai dando risada ainda, cara. Sai de boa. Sai de boa, porque amanhã já tá em outro clube. Eu falei, pode pegar nas transmissões anteriores, quem sofre é o torcedor do Guarani, porque esses bereba aí vai tudo embora. E as sequelas vão ficar. Falei isso daí. Está sendo comprovado tudo que eu tô falando agora. O pior elenco da história. Quando a gente pensa que montou o pior elenco, no outro ano se supera. O Guarani é tão fraco, que conseguiu trazer um japonês de 1,35 m de altura, que era destaque no time de japonês lá. O time é tão limitado que o trabalho de marketing não consegue colocar nenhum cara no banco para sair lá no Japão que o japonês ficou no banco. Nem isso o time consegue. Não vai entrar, tudo bem, tem tanto cara que não vai entrar e tá no banco. Põe um cara no banco. E fala que tá treinando muito bem. Também no meio desses pernas de pau aí, até o Saci com uma perna só corre mais. Tá aí, Lemão Zanqueta, lembrando que o Guarani joga no próximo sábado contra o Retrô, fora de casa, e aí volta a jogar aqui no Brinco de Ouro, aí vai parar, né? Tem uma rodada aí que não vai ter, o Guarani volta a jogar no dia 15 de junho, num domingo, né? Aqui no estádio no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 7 da noite. Às 7 da noite contra a equipe do Itabaiana. Tubaína, mesma coisa. Como dissemos, são os dois times que estão fora da zona de rebaixamento. O Itabaiana na 16ª e o Retrô na 15ª. Confronto direto, exatamente. Tem que ganhar para empurrar esses times para baixo, que são os primeiros aí que o Guarani consegue empurrar para baixo,
e dar aquela respirada do lado de cima, fora da zona de rebaixamento. Você sabe qual que foi a última vitória do Guarani fora de casa? Fora de casa, não sei. Não sei. Se nem a mãe de Ná sabe, o time não ganha nem dentro de casa, vai fazer... São 42 rodadas que está na zona de rebaixamento. Pegando todos os campeonatos. 45 agora. De 45 rodadas, 43 na zona de rebaixamento. Será que o presidente não tem vergonha na cara de olhar para os jogadores e falar assim, cada porcaria que eu contratei, tenho que pagar ainda. Será que ele não tem vergonha? Será que ele não tem remorso? Será que ele coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo? Não é possível. Não pode ser possível. Cadê o Estatuto do Idoso? Lemão, agradeço demais a sua participação nessa jornada esportiva. Rapaz do céu, eu vou começar a trazer uns diazepam pro Lemão Zanqueta no final do jogo. Como diz aqui o Geraldo, calma, Alemão. Mas valeu. Não, é que o pessoal que tá do outro lado da latinha, né, não viu a porcaria que foi esse jogo aqui. Mais um, né? Vocês não têm noção como que essa bola sofreu. Mais um. O jogo anterior contra a equipe do Floresta foi um desastre. E agora aqui dentro de casa... Piorou, porque jogando com um jogador a mais. Hoje com um jogador a mais. Pênalti a favor. E o displicente vai lá e coloca na mão do goleiro. São situações que é complicada demais. Não teve chances no jogo. Teve o pênalti. Teve o jogador ainda no primeiro tempo expulso do Figueirense, que poderia ter sido melhor aproveitado, mas não soube aproveitar. Porque o que o Pintado fez? Voltou no intervalo com 2 linhas de 4, retranqueiro que ele só. Falou que ainda vai falar que teve a oportunidade de ganhar o jogo, que foi verdade. Perigoso chamar o zagueiro na chincha e falar assim, por que você não colocou a pinóia para dentro do gol? Fez 2 linhas de 4, porque se tivesse tomado o gol, o Figueirense tinha que se abrir. Abrindo, com certeza o Guarani poderia aproveitar. Eu vou dar mais uma pincelada aqui. Contra o Água Santa, o treinador do Água Santa, se não me engano, era o Pintado, não era? Acho que era sim. 4-0. 4-0. Quantos gols o Guarani fez de fora da área? Fez, né? 4. Teve, exato. Quantos gols ele chutou hoje? Até tentou. Mas não chutou. Até tentou, Pô, a bola cruzada, o goleiro se consagrando. O zagueiro dos caras saiu com a cabeça inchada. Sim. Mas não chutou. E o cara que mais tava chutando, que era o Bilu, ele tira o cara. Eu já falei no intervalo, devia ter tirado ou o Sarará ou o Giovani, já vindo com outro atacante, não tirava o Caio Melo. Não tirava. Ainda mais quem entrou. Entendeu? Isaac. A Isaac parece a vovó Mafalda. Só faz uma gracinha pro pessoal xingar. Mais nada. E o Samuel parece o Pedro de Lara. E olha a dupla que nós estamos. O cara não pegou na bola em 40 e 50 minutos de jogo. Ele não pegou na bola. Não tem cabimento, cara. Põe o time sub-20 pra jogar. Já que ganhou de 3-1, põe o sub-20 pra jogar. Zanqueta, valeu demais sua participação nessa jornada esportiva da Grigo. Até a próxima, né? Se Deus quiser, estaremos juntos. Valeu! Se eu não morrer do coração, sim. Não vai não, se Deus quiser não vai. Esse daí é o nosso... Carlos Zanqueta, valeu demais, valeu Luquinha. Valeu, viu? Até mais. Guarani vai ganhar a próxima? Não. Eita, tá pessimista o Luquinha também. Não, tem que torcer pra ganhar, né? Se não ganhar, o negócio complica. Valeu, Lemão. Ô, Wagner, vamos lá. O seu voto pro craque da Grigo na equipe bugrina? Emerson, lateral esquerdo. E já vou emendar o pé mora do Guarani, acompanha o Lemão. É o Denis Júnior realmente. Apesar que muita gente ficou devendo, né? Mas o Denis Júnior abusou, né? Caprichou demais. Então, Emerson, o destaque do Guarani, é por exclusão. E o pé mole é o Denis Júnior. Denis Júnior. Do lado do Figueirense, o destaque é para o goleiro, o Igor Gabriel, que nem titular é, mas o Guarani deu cartaz para ele. O destaque do Figueirense. E o pé mole, o cara que foi expulso, assim, com 2 cartões em seguida.
O tal de Johnny Douglas. Pra você ter uma ideia, Vagnão, o Dene Júnior teve audácia de voltar pro banco de reserva de chinelo pra ver o jogo ainda. Devia ter ido embora pra casa pedir pizza. Pois é. Então é isso, o nosso quadro, né, Anderson Grigoletto, está encerrado então. Eu acho que não teve dúvida nenhuma, né? Emerson e Igor Gabriel, pra vocês, os aplausos aí, os craques da Grigo nessa jornada esportiva, nesse empate 0-0 Guarani e Figueirense. E o pé mole, deu ruim aí pro Dene Júnior na equipe do Guarani, também pro Johnny Douglas na equipe do Figueirense. Pra vocês... teve até vaia hoje junto pros pé moles hoje. É isso daí, Wagner Ferreira, o próximo jogo então contra o Retrô, fora de casa, o próximo jogo no Brinco de Ouro no dia 15 contra o Itabaiana, mais um 0-0 e o Guarani vai se complicando cada vez mais. Antes nós falávamos, tá no início. São 19 rodadas, nós estamos indo pra 8ª já, aí complica, né? Agora, quando é que esses jogadores que chegaram vão poder... A partir do dia 2. Mas já estava para ameaçar entrar pelo menos 1 ou 2 hoje? É a partir do dia 2. A janela ela abre e aí já estará liberado. Do dia 2 ao dia 10, né? Que a janela ficará aberta. Então, nesse período já pode começar a jogar. É a única chance, né? O Lemão estava dizendo que não vê nenhuma possibilidade. A única que existe é se vierem aí uns 5 ou 6 jogadores. O Guarani não tá jogando mal, Vagnão. Não, né? O que estraga ele é a bola. É. A bola. E o Guarani precisa só de um goleiro, um lateral direito só e mais 9 jogadores. Eu acho que a gente consegue ter um pouco de esperança. Entendeu? Consegue ter um pouco de esperança, porque nesse catado que nós vimos aqui hoje, Deus do céu, como diz o meu amigo, que o Deus o tenha, o José Arnaldo. José Arnaldo Canezinho. Muito bem, Lebão. Valeu, Lemão Zanqueta tá... Valeu. Valeu mesmo, valeu, Luquinha. Até a próxima. Luquinha vai ganhar uma dessa daí também, viu? Vai ganhar. Dessa vez vai ganhar. Tá bom? Então é isso daí, Wagner Ferreira. Pode, se quiser, fazer aí a sua análise final pra gente ir terminando. Ô, Lemão, fala pra não fecharem o portão ali da quadra. Vai lá, vamos lá, Wagner. Essa análise desse empate, né? 0-0, empate, mais um empate horrível para a equipe do Guarani, e não menos horrível para a equipe do Figueirense. É horroroso o resultado, né? O jogo fraco também, tecnicamente, também esperar o que de duas equipes que estão nessa situação num campeonato brasileiro da Série C. Então, 0 para cada um, 0 a nota para os dois times. O Guarani tentou ainda, porque jogando em casa, com a torcida no impé de guerra, empurrando o time para tentar pelo menos um golzinho. E o Guarani teve chance para isso, né? Teve um pênalti a seu favor, o seu Dene Júnior desperdiçou, telegrafou para o goleiro fazer a defesa. Teve um jogador do Figueirense expulso, quer dizer, jogou com um a mais durante boa parte do primeiro tempo e tempo inteiro no segundo tempo e não soube tirar proveito disso. Agora, o Marcelo Fernandes fez o que tinha que fazer, em termos, né? Em termos, vamos aqui colocar, que para colocar o Isaac e para tirar o Caio Melo, não deu para acreditar que ele tenha feito isso. O Isaac já provou, não joga nem aberto aqui pela direita, nem como uma armadora ali pelo meio, também não resolve nada. Não é pegar no pé do jogador, nós estamos aqui todos os jogos, estamos vendo como é que é. Quando o jogo não é aqui, a gente está vendo pela TV. Então o Isaac é uma figura decorativa. Foi uma passagem razoável na primeira vez que esteve aqui, nessa vez aqui um desastre total, não deveria nem ter sido relacionado. Agora, ali não tem laterais, seu Lucas Justen, né, levou cartão amarelo, mal na defesa, mal no ataque, mal nos cruzamentos. Até que a dupla de zaga não foi tão mal, né? O Rafael e o Léo Couto até escaparam aqui da crítica. O Emerson também, né, procurou o jogo pelo menos, tentou cruzar, não acertou muitas bolas, mas pelo menos estava presente ali. Aí começa seu Sarará, que não organiza nada. Seu Caio Melo também, quando tem a posse de bola. Ele é um meia. Ele tem que dominar, girar e jogar pela ponta, ou na outra ponta, ou para um outro jogador que está entrando. Ele recua. Ele joga para o volante, ou joga para um zagueiro. Então, para que Caio Melo, então? Para que esse meia? Então, depois foi substituído pelo Isaac, né? Um tremendo erro de alteração feita pelo Marcelo Fernandes.
O Giva é outro, que não joga, né? Quando põe pra jogar, não acrescenta nada. O ataque, Luiz Miguel, rapaz, Luiz Miguel. A gente brinca aqui que é cantor de bolero, mas não passa disso, acho que nem isso, né? Porque realmente não joga no time. Quando põe pra jogar, apresenta o que apresentou hoje. Denis Júnior, escolhido aqui, o pé mole da Rádio Grego. Precisa dizer mais alguma coisa? Perdeu o pênalti, a bola bate nele, não tem domínio de bola. Vou nem bater muito no jogador, porque ele não tem culpa de nada. A culpa é quem trouxe ele pra cá. E o Bilu. Bilu que, pô, quem assistiu o jogo, viu que ele tanto no primeiro como no segundo, o cara que mais pegou na bola, que puxou da direita pra esquerda, tentou bater pro gol. No segundo tempo ele pegou uma bola de primeira aqui, a bola passou raspando o travessão. O cara que mais estava incomodando, o homem pega e tira ele para colocar o tal de Michael, brincadeira. Então, se o time é fraco, o treinador ainda colabora, o resultado não poderia ter sido outro. Um péssimo resultado dentro de casa e mais um empate 0-0. Agora, a gente precisa apresentar, né, Anderson? Chegar para os jogadores do Guarani e falar, tá vendo aquele retângulo ali, branco? É um gol, olha, pode chutar, não tem problema nenhum, não. Pode chutar aqui, né? O nego não chuta pra gol, não sabe o que é fazer gol. 4 gols em 8 partidas. Exatamente. Então, média de meio gol, aí vamos dizer assim. É brincadeira, então não há muita justificativa, não. Bom, o Figueirense fez a parte dele. Com um homem a menos, se defendeu heroicamente, o goleiro foi o destaque do time e acabou sendo o melhor resultado, é claro, né? Pro time que veio jogar aqui, levou um ponto fora de casa. Então ficou de boa pro Figueirense. Arbitragem. O juiz era meio complicadinho, o tal de Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior, lá do Ceará. Mas nos lances capitais, marcou o pênalti, expulsou corretamente o jogador do Figueirense. E na marcação de falta acabou marcando, até em algumas, favorecendo até o Guarani, algumas jogadas mais, né? Os jogadores chegaram com mais violência e ele acabou deixando passar. Time da casa, né? É normal que isso aconteça. Os bandeiras tiveram impedimento nesse jogo? Eu acho que teve 1 ou 2 impedimentos durante a partida. Então não tiveram trabalho aí, o seu Eleutério e o seu Yuri, os auxiliares, todos lá de Fortaleza, lá do Ceará. E escanteios, né? Nós tivemos no primeiro tempo, o Guarani teve 3 a seu favor contra 1 do Figueirense. Isso. E na etapa complementar, 4 para o Guarani, 3 para o Figueirense. Mas não quer dizer nada, né? Porque presença ofensiva, sem nenhuma qualidade, e o resultado foi o 0-0. Então vamos aí para mais uma rodada. Segundo os jogadores do Guarani, temos que trabalhar, né? Trabalhando já não está dando, mas e se não trabalhar? E o próximo jogo, então, contra o Retrô, no sábado, 31 de maio, às 5 da tarde. Isso. E depois joga em casa contra o Itabaiana, só no dia 15 de junho. E nós estaremos acompanhando, né? Bem ou mal, acompanhando aí o time do Guarani, acompanhando a Ponte Preta, fazendo o nosso trabalho aqui na imprensa de Campinas. Anderson, grande abraço. Grande Wagner Ferreira, agradecer demais. Lembrando que o Guarani então pega o Retrô e o Guarani só tinha o Lucas Rafael pendurado. O Lucas Rafael não jogou hoje, então tá liberado. Vai ter a volta aí do Alan Santos e do Natan, que cumpriu a suspensão dupla, né? Ele levou o terceiro cartão amarelo e a expulsão, então a expulsão dupla. E isso vai acontecer, sabe com quem? Com o tal do Johnny Douglas. Ele vai ter que cumprir aí 2 jogos, porque ele levou o segundo amarelo e levou o vermelho. Ele já estava pendurado, então vai cumprir aí 2 jogos de suspensão. Tem o Anderson Leite, né, também, que pode voltar. O Anderson Leite, exatamente, pode ser. O que não ajuda muito, né, porque a qualidade é discutível de todo o elenco. É isso daí. Wagner Ferreira, quero agradecer mais uma jornada esportiva juntos. Infelizmente, fica nesse 0-0, um jogo chato, mais uma vez um jogo que o Guarani não consegue fazer aí o seu gol, fazer a sua parte, né, de uma maneira no qual o torcedor fique satisfeito. Pelo contrário, o torcedor saiu muito chateado aqui do Brinco de Ouro. Mas valeu, Wagner. Se Deus quiser, sabadão a gente faz o jogo do Guarani também contra o Retrô. E na segunda-feira que vem, Ponte Preta e Ipiranga no Moisés Lucarelli. É isso mesmo? Tá de bom tamanho. Tá feita a escala aí para as próximas jornadas esportivas da Web Rádio Grego. Grande abraço, Anderson, Lemão Zanqueta, que esteve conosco, e todos aqueles que acompanharam o nosso trabalho por aqui. Grande abraço e até a próxima.
É isso daí, Wagner Ferreira. E a gente vai então para nossa Ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. É a ficha técnica, 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Jogo disputado no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 0, Figueirense também 0. A equipe do Guarani, do técnico Marcelo Fernandes, jogou com Andrei, Lucas Justen, Rafael, Léo Couto e Emerson, Matheus Sarará, Giovanni, Caio Melo, Luiz Miguel, Rafael Bilu e Denis Júnior. Denis Júnior que errou um pênalti no primeiro tempo. Entraram na equipe bugrina o Raí Nascimento, o Isaac, o Cristiano, o Michael e também o Samuel. Amarelados na equipe do Guarani, Lucas Justen e também o Luiz Miguel. Na equipe do Figueirense, do técnico Pintado, jogou desta maneira: Igor Gabriel, goleiro reserva da equipe do Figueirense, que foi o destaque da partida aqui pelo Wagner Ferreira e também pelo Zanqueta. Yuri, Lucas Dias, Liger, Leonan, Johnny Douglas, Flávio, João Lucas, Nicolas, Felipe Augusto e o Marlisson. Entraram na equipe do Figueirense o Rafinha Potiguar, o Samuel, o Gabriel Santiago e o Wellington Nem. Levaram o amarelo na equipe do Figueira, o Flávio, e o Johnny Douglas levou o amarelinho aos 39 e aos 41 ele tomou o segundo amarelo, consequentemente o vermelho. Foi expulso o Johnny Douglas aos 41 do primeiro tempo. Renda, ou melhor, a arbitragem do jogo, né? Vamos para a arbitragem primeiro, antes da renda. O trio cearense, o árbitro Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior, o auxiliar número 1, Eulotério Felipe Smarck Júnior, e o auxiliar número 2, o Yuri Rodrigues Cunha. Quarto árbitro de São Paulo, Gustavo Holanda Souza. Público pagante, 2.770, não pagante, 371, totalizando um público de 3.141, para uma renda de R$57 mil. Essa foi a Ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. Jornada esportiva da Grigo que vai chegando ao seu final. Agradecer aí a todos que mandaram a mensagem, que participaram, que curtiram através da Radiosnet, que estão curtindo ainda esse finalzinho de jornada esportiva. Infelizmente não saiu gol. Guarani 0, Figueirense 0. Agradecer também a Eletrolar, tudo em elétrica e em hidráulica é com a Eletrolar, a Prado Corretoras, Consórcios e Seguros, Clube Concórdia, Abiguá Alimentos, Óticas Ferrari, esses nossos apoiadores, o nosso muito obrigado. Valeu, vamos ficando por aqui, uma ótima semana a todos, é isso daí, é a Jornada Esportiva da Grigo mais uma vez chegando ao seu final. Tchau, tchau, valeu pessoal.